Boa noite, amigos. Hoje teve última rodada do Campeonato Gaúcho, segunda fase. Vamos adicionar o Benhor Pereira aí. Vamos debater esse campeonato aí. Novo Hamburgo 2 e Aimoré 0. Agora sim, estamos no Agora, ar. Agora deixa eu vai. compartilhar. Bora vai. Abraço, Eduardo Luz. Agora nós vamos fazer a live, Eduardo. Vamos aguardar aí. Deu uma travada lá na live dele, mas já já vamos adicionar o professor aí. Campeonato Gaúcho que tem um encerramento hoje, hein? Internacional em primeiro com 11, Novo Hamburgo em segundo com 8. Novo Hamburgo, que foi treinado pelo Benhur Pereira. No grupo B aí, Grêmio em primeiro e Esportivo em segundo. Abraço, Antônio Castilho, o grande Ipiranga de Erechim. Time que eu tenho um carinho enorme também. Tenho amigos aí. O Anderson Feijão e companhia limitada. Aquele abraço, seja bem-vindo, meu amigo. O adicional Benhur Pereira. Agora vai, professor. Larguei. Larguei de mão. Eu Quando eu tava compartilho, dá muita confusão, cara. Não, muita confusão. Quero mandar um abraço pro Vanderlei Prada, que é meu tio, né? Que sempre tá na live aí. Aquele abraço pro meu tio aí. Minha família, daqui a pouco tá em peso na live aí também. Queria Ah, que mandar um bom. abraço quem tá na live aí. Professor, primeiramente, parabéns, né? Eu sei que tu não tá mais no Noia, mas parabéns pela bela campanha que tu tava fazendo com o Noia. Noia tava falando que o Noia tá classificado, né? O empate com o Grêmio aí. Graças um pouco a você também, né? Cara, olha, primeiro, obrigado, é um prazer estar falando aí. Sempre que eu posso, acompanho aí o teu trabalho. Eu acho muito legal isso. Acho que é importante todo esse falar de futebol, principalmente nesses momentos aí. E toda troca de informação é fantástica em futebol, né? Quem vive desse meio sabe que é bom a gente pegar e poder colher informações, né? Eu, eu te digo assim, ó, eu analisando todas essas questões do futebol hoje, e Uhum. claro que eu não gostaria de ter saído do Novo Hamburgo, mas faz parte, né? A gente sabe disso. Depois da pandemia, houve toda aquela questão ali do clube, né, afastar todo mundo. No retorno, houve a escolha de um outro treinador, isso a gente entende, né? E achei que o Novo Hamburgo, dentro da situação, ele veio, viu, Michael, melhor que algumas equipes. Ou ele foi. Hoje, ainda pós-jogo, eu tenho alguns amigos que me ligam, né? E eles estavam dizendo sobre isso. Que qual é realmente o time que deu uma evoluída. E a gente tem que entender que eram 4 meses parado, né? Eu diria que tem um time que evoluiu muito diferente, que seria o Juventude, né? Tecnicamente, até pelo nível de jogador de uma Série B, só que aí perde em casa a classificação, fica fora, né? Então, eu acho que o Novo Hamburgo foi muito guerreiro, fez acima, na minha opinião, assim, não tecnicamente, né? Até porque são jogos difíceis em campos ruins, mas o Novo Hamburgo lutou muito. Eu acho que nesse momento foi a equipe que mais lutou, que mais brigou. Agora, tecnicamente, não classificou, mas foi o Juventude, né? Evoluiu bastante com jogadores de nível de Série B, né? Nós temos que entender isso, né? Uhum. Quero mandar um abraço, que é teu amigo também, virei amigo dele também, tipo, assisto a live dele todo dia, o Eduardo Pires, tá na live aí. Ah, grande Eduardo, tem um grande programa e faz muito sucesso nos dias de Uhum, jogo lá no debate, lá com convidados lá, uhum. muito legal. Hoje eu tava trabalhando, mas eu tava acompanhando ele. Quero mandar um abraço pro pessoal que tá entrando na live aí. Professora, primeiramente, seja bem-vindo, né? Eu faço jornalismo, tô indo pra sexta fase semana que vem. Que aqui não tem, agora não tem férias, né? Porque por causa da pandemia embolou tudo. Tô fazendo a sexta fase, tá, professor? Tô fazendo essas lives com os treinadores aí, tomei iniciativa para me soltar um pouquinho,
para me apresentar meu trabalho e ajudar vocês também. É uma troca de favores, né? Seja bem-vindo e obrigado aí pela oportunidade aí de dar essa oportunidade para mim aí me apresentar, né? É um prazer enorme e fico feliz. Eu acho que é bacana o que tu está fazendo, cara. Eu acho que está dando espaço para se falar em futebol, primeiramente, que a gente adora, né? E Uhum. também, com certeza, fazer o teu trabalho crescer e o nosso também. Eu acompanho várias lives e participo de várias. É muito Uhum. legal, cara. É muito legal. Thiago Nunes também, do Peleia, tá na live aí. É outro amigão que eu fiz aí, participei com ele, dos torcedores aí. Aquele abraço, Thiago, seja bem-vindo. Benhur, como tá sendo o teu dia a dia com essa pandemia? Olha, eu na verdade, Michael, a gente acaba ficando mais em casa, né? Até porque tu não tem nem onde ir, né? A gente acompanha, né, tudo, tenho lido um pouco mais, Uhum. tenho, não gosto muito de olhar TV, eu gosto de olhar jogo. A gente vai olhando Uhum. alguns filmes, né? Sou um cara que eu caminho bastante, gosto de sair para uma caminhada. A minha questão esportiva assim é caminhar. Nem academia lá no meu prédio não estou conseguindo usar, então isso é ruim, mas é, às vezes a gente se reúne, né, a família, e a gente acaba fazendo uma janta, um churrasco. Normalmente toda sexta-feira a gente faz isso. É o que dá para ser Uhum. feito, né? Sabe que eu me sinto assim, sou um cara que eu gosto da rua, né? Gosto de dar uma caminhada, mas eu me sinto meio estranho, principalmente com a máscara, que para mim eu não me sinto muito bem com ela, mas tranquilo, né? Eu acho que é uma fase que está se passando. Tomara que essa questão toda logo passe, porque eu acompanho de vocês, acompanho ali do Thiago, do Peleia, as questões Uhum. aí, porque sempre que se fala em futebol, se fala muito em Inter e Grêmio, né? E se Sim, esquece de todo o resto, né? Isso é uma sim. coisa bem assustadora, né? Não vou nem entrar no mérito da segunda divisão, da divisão de acesso. Eu imagino a dificuldade dessas pessoas, e a gente também, né? De não saber o que fazer porque tu é do futebol, né? E isso é meio assustador. Eu queria mandar um abraço para Eduardo Luz aí, tá te mandando um abraço. Abraço ao amigo Benhur. Grande Eduardo tá sempre no futebol também, tá sempre ligado. Quais são os seus pontos fortes e fracos como treinador, Benhur? Olha, vamos pro ponto forte, assim, eu acho que eu consigo fazer um vestiário bom, sabe? Eu nunca tive problema no vestiário com o jogador. É, acho que é fundamental hoje no futebol a questão tática, a questão física, mas se tu não tiver vestiário, não vai a lugar nenhum, né? Essa visão de saber o que está certo, o que está errado, como conduzir. Cada pessoa é diferente, né? Tu não pode chegar num atleta que daqui a pouco só numa reclamação ele vai se abater, né? E isso tem muito, né, no futebol. Tem alguns que são obrigados a ser cobrados, mas eu sou um cara tranquilo. Eu levo dentro da minha, né, do meu jeito de ser e na amizade. Sou um cara extremamente limpo, né? Tento deixar para o jogador explicar exatamente como funciona. Às vezes, e o futebol ele dá esses problemas porque tu às vezes começa fazendo um trabalho e tu faz um bom trabalho. Às vezes tu começa a fazer um trabalho e não anda. E quando tu chega, às vezes anda, né? É muito estranho isso no futebol, mas aí são momentos, futebol tem muitas variáveis, né? E aí a gente entra com nossos dirigentes, nossos atletas, né? A característica do lugar, preparação física que é fundamental hoje, né? Eu tenho visto essa preparação pós-pandemia, esses preparadores físicos, esses caras são os heróis, né? Porque Uhum. tu trabalhar dentro do Inter e do Grêmio, no nível que tem de estrutura, e no interior a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, né? Uhum. Acho que assim, ó, uma das questões assim que eu sou um cara meio eu sou tranquilo, mas eu sou meio impaciente. E isso Uhum. pode me atrapalhar um pouco na minha carreira, em algumas questões, de a gente às vezes querer fazer tudo de uma vez, ou tudo em poucos treinamentos, e daqui a pouco não se fixar em alguma coisa, algum trabalho
que o jogador também às vezes se incomoda, né? Mas assim, eu acho que futebol, volto a dizer, ele tem muitas variáveis, a gente pensa alguma coisa e não acontece, e às vezes a gente faz uma jogada, uma mudança, alguma situação, e ela dá certo, né? Então, por isso que os staff de grandes times, de grandes clubes de futebol, eles são de pessoas muito qualificadas, né? Pessoas de níveis, e principalmente de bastante pessoas para ajudar. Hoje tu tem o auxiliar do treinador de goleiro, o treinador de goleiro, o auxiliar, o análise de desempenho. Tem clubes que tem 5, 6 análises, né? E aí é um outro nível, nós estamos falando um outro nível, mas por quê? Para evitar esses erros todos, né? E o futebol, tu vê que se perde em detalhes, né? Então, daqui a pouco, tu estudando bastante isso, com um grupo, tu dividir isso, porque o nosso treinador, Michael, às vezes ele é um solitário, quando tem um auxiliar, é ele o auxiliar, às vezes nem sempre o auxiliar é o cara que realmente ajuda, por isso também é um trabalho de escolha muito legal, assim, tem que ser feito, porque daqui a pouco é um cara que só diz amém, né? Então é importante, né? É muito importante que tu escolha o teu staff e tu consiga. No nosso interior, às vezes tu não consegue, porque tu vai para um lugar, tu não tem, tu já tem que te adaptar a um preparador, te adaptar a uma análise, mas a esse nível, eu acho que ao nível mais alto, ou para a evolução melhor do futebol, claro, dentro das condições do clube, eu acho que isso seria perfeito. Quero mandar um abraço pro Christian de Souza, que tá na live aí também. Fiz a live com ele. O Thiago Lopes, fiz a live com ele ontem. Tá aí dizendo dois feras aí. Abraço. Abraço, Thiago aí. Obrigado aí pela companhia. Thiago, grande figura, e o Christian também. Christian eu não conhecia assim pessoalmente, mas através ali da Vale, ali com o Eduardo, eu conheci pessoalmente, um grande cara, um grande treinador. No que você está trabalhando atualmente para melhorar esses pontos fracos e fortes, bem? Olha, na verdade, eu tenho mudado, principalmente nessa questão agora que a gente está em casa aí, os treinamentos. Eu gosto de um tipo de treinamento extremamente intenso, né? Quando eu cheguei no Novo Hamburgo, uma das questões assim que me chamou a atenção era um outro trabalho de um grande treinador que é o Julinho, mas um nível Uhum. de intensidade diferente do que eu gosto de trabalhar. Então, no primeiro momento se teve alguma dificuldade e também nós não fizemos muitos jogos, né? Tivemos o jogo da Copa do Brasil da Ponte Preta, que fizemos um ótimo jogo, poderíamos ter passado, né? Depois deu aquela parada, a gente começou a trabalhar e junto com o Márcio Vitória nós conseguimos dar uma melhorada na questão física. Na minha opinião, ajudou muito, ou nem na questão física, vou me expressei mal, na questão de intensidade, como a gente gosta de trabalhar. Eu gosto de jogar com o time um pouquinho mais para frente, né? E aí em cima disso, agora, com essa questão aí da parada, estou tentando mudar esse tipo de treinamento, né, Michael, de tentar cada vez mais, claro que aí precisa ter, né, uma convivência com um preparador que consiga também, né, juntar esse trabalho, treinamentos mais intensos, a questão mais tática, mas muito intensos trabalhos, que hoje o futebol, infelizmente, tu ser um craque sem correr tu não consegue mais, né? Hoje tu precisa ter jogadores, atletas com um nível de intensidade alto, porque o jogo é isso mesmo. Né? Claro que a Bem, eu, qualidade, né? Não vou esquecer da qualidade, né? Por sim, favor, né? Essa é o primeiro lugar, né? sim. Bem, eu queria mandar um abraço pro Douglas Neymar aí, que é também é do Glória lá, tá na live aí, aquele abraço. Benhur, como foi receber a notícia do teu desligamento do Novo Hamburgo, assim, de surpresa? Na verdade, assim, ó, Michael, não foi surpresa, tá? Uhum, Não gostaria muito de entrar nos detalhes, mas havia, sim. né, cada clube tem os seus diretores, né, e tem as suas convicções. Eu acho assim que quando eu entrei no Novo Hamburgo foi muito mais pela questão do presidente, né, para substituir o Julinho, né, e acho que a parte do futebol não era muito ligado a gente, isso, né, já sou ligado a um outro lado de direção, então, mas era aquele momento ruim,
para mim foi bom, né? O meu retorno, né, ao futebol. Tive um tempo parado, né, por questões pessoais aí e aceitei o desafio. Sabia que poderia correr um risco, né? Acho que nós terminamos aquela fase daqueles 3 jogos que eu fiz em nono lugar. Quando entrou a pandemia, nós ficamos bem felizes, né? Porque nós estávamos classificados, como o Novo Hamburgo classificou hoje. Depois de primeiro turno sem fazer um gol, o Novo Hamburgo não fez um gol no primeiro turno, né? Não havia vencido o jogo. Nós conseguimos vencer contra o Esportivo, que foi um jogo ruim, difícil, porque o Esportivo é uma equipe de muita... ele criou uma situação defensiva muito forte, com jogadores de velocidade, com uma transição rápida, com centroavantes de porte, de tamanho para ganhar essa bola, tanto que a virada hoje foi uma ajeitada do Torres, ou se não é o Marcão. Tu olha bem os 2 centroavantes que ele tem. É uma característica de uma linha de 5 do Esportivo. Nós viramos o jogo no Estádio do Vale. E então, assim, quando terminou, né, parou, né, o clube extremamente idôneo, né, o Novo Hamburgo é um clube extremamente idôneo, foi nos feito todos os acertos, ficaram os jogadores, né, da base, e no retorno aí eu já imaginava, né, que o nobre futebol não ia me querer, mas isso faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, e nunca deixei de torcer para o Novo Hamburgo, porque eu acho que tem pessoas que trabalham lá muito dignas, mas a gente está na mão de dirigentes, né? E o que eu vou te dizer, né, cara? Em todos os clubes é assim, uns gostam, outros não gostam, temos amizade com alguns, outros não, mas faz parte. Eu sou um cara tranquilo, estou nesse meio, entendo esse meio, né? Entendo esse meio e volto a dizer, torci muito para o Novo Hamburgo, torci muito pelas pessoas e pelo clube, né? Que é mais importante, né? E que bom que passou para outra fase. É uma pena, né? Porque hoje o Esportivo campeão para, a Imoré para, e o Novo Hamburgo joga domingo e tem a possibilidade de passar, mas depois para e sabe lá quando isso vai voltar. É ruim, né? O futebol, que nem eu tava falando ontem na live, que futebol tinha que ter uma sequência, né? O ano inteiro, né? Porque fica ruim, Para né? dar uma. Pra dar Vou, uma aliviada. eu até nem completei a ideia antes, mas se fala muito entre Grêmio, né? Esquecemos das Uhum, outras pessoas todo do futebol, né? E uhum, aí eu vou falar dos treinadores da categoria de base, os preparadores físicos, os seus auxiliares, os jogadores da base, jogador profissional, os mordomos, né? O famoso roupeiro, massagista, fisioterapeuta, é muita né? gente envolvida no nosso futebol, né? E a gente Envolve fica bastante meio gente. assustado. Bah, eu pensando, e penso em mim também, né? Mas, claro, Uhum, pensando também nos amigos aí. Fui muito bem pago para fazer esses jogos pelo Novo Hamburgo. uhum, Agradeço muito. Foi um momento muito, para mim, perfeito. Depois, ainda logo assim, teve a questão do falecimento da minha mãe pós aquele jogo de Caxias. uhum. Então, parece que tudo correu bem, sabe? Tudo andou dentro do possível, assim, foi bom. É uma pena não ter voltado, mas não muda nada, né? Nós estamos aí firme e Sim. forte, preparado aí para a próxima aí, né? Se tu for analisar todos os times, um por um, e é o importante que se analise, tu vai entender o que eu quero dizer, né? Realmente quem Não, evoluiu, né? sim. Não, eu te fiz a pergunta, Benhor, porque pela fontes que eu fui, que eu corri atrás, tu é ídolo lá, né? No Novo Hamburgo, né? Mas é que a gente tem. Eu fui jogador, né? Meu pai foi jogador do clube, eu fui jogador. Eu me criei desde Uhum, as categorias de base, né? Joguei numa época uhum, maravilhosa, né? No Novo Hamburgo, onde nós ficamos 18 jogos em 86, invictos no Gauchão. Aquela época o Gauchão era quase o ano inteiro. Fomos campeões do interior, Novo Hamburgo sempre fazendo grandes campanhas, grandes jogos, né? uhum, Depois eu me afastei do futebol, depois da minha lesão e voltei como um gerente. Também peguei 2 anos fantásticos, foi 2005, campeão da Copa Emílio Perão, campeão da RS, uhum. quarto na Brasileiro da Série C, aquela época só subia 2 equipes, né? Aham, eu lembro disso. Então, dentro do Novo Hamburgo, eu passei grandes momentos
e fui treinador da base, foi onde me deram a primeira oportunidade de ser treinador. Esse, por incrível que pareça, mas foi o meu primeiro gauchão no Novo Hamburgo, da Série A. Já tinha feito 2 Série D em 2016. Eu fiz a Série D, perdemos a final da Copa RS para São José nos pênaltis. E depois eu saí, porque houve uma situação dentro do clube que vários dirigentes também saíram. Acabei indo para o Cruzeiro. O Novo Hamburgo foi campeão em 2017. Na classificatória, o Cruzeiro foi o segundo melhor campanha. Então a gente fica feliz de ter montado um time, ter ajudado e depois conseguido, dentro das possibilidades do Cruzeiro, né, ser o segundo melhor colocado. Caímos no mata para o Inter. Né? Então, eu moro na cidade, né, Marco? Então tem isso também. Bah, eu adoro Novo Hamburgo, adoro a cidade, gosto demais do clube, né? Me criei lá dentro, mas essas questões internas do clube, isso sempre tem, né? Tu vai perguntar para outros treinadores. Hoje, o Novo Hamburgo teve um treinador aqui fantástico, 2005, foi Gilmar Iser. Foi um Uhum. dos maiores treinadores, um dos mais, ganhou títulos aqui em Novo Hamburgo. O Gilmar também em algum momento foi afastado assim de uma maneira que não dá para acreditar. Então, mas faz parte. Isso tudo muda, né? O clube, a gente Uhum. sempre diz, né? O clube fica, os dirigentes passam e cabe a quem entrar ou quem ficar avaliar o que é melhor pro clube no momento, né? Eu queria mandar um abraço para minha mãe. Eu te falei no início da live que minha mãe e meu pai sempre estão na live aí. Estão na live aí. Beijo, mãe. Assim, ó, quais são os seus interesses ou hobbies fora do futebol? Olha, eu agora, ultimamente, eu era antigamente de ler bastante. Agora, e aí eu parei um momento, a gente lê coisas de futebol, né? A gente entra no mundo do futebol, aí tu vai lendo vários livros, né? Mas eu voltei a ler e vou te falar, cara, é um tema assim que eu tinha assim no primeiro momento ficava meio distante. Hoje eu começo a gostar que é falar de espiritismo, de ler livros Uhum. espíritas, né? Estou aprendendo a ler Chico Xavier, algumas outras questões que eu não tinha isso nesse momento de pandemia. Eu acabei lendo. Eu gosto muito de caminhar, né? Fazer a minha caminhada. A corrida hoje o joelho não está ajudando muito, mas eu gosto de dar uma caminhada. É o meu limpo a minha mente. Gosto de passear muito. Se possível, sempre que dá no domingo e na sexta-feira a gente faz aí, né, um churrasquinho, um galeto para juntar o meu povo aqui, né? Isso é Uhum. muito legal, é um momento de convivência bacana. Acho que na pandemia só se fortaleceu mais isso, né? Uhum. Apesar de eu ser um cara muito ligado à minha família, mas só se fortaleceu nessa questão aí da pandemia. E muita coisa a gente está limitado, né, Mike? E estamos aguentando, né? E futebol, adoro, viu, a falar de futebol. Eu queria mandar um abraço para Simone Souza aí, que também está na live, e Gustavo Ribeiro, que está na live aí. Sejam bem-vindos aí. Ah, você, que tipo de treinamento você gosta de fazer na sua equipe, Benhor? Cara, eu gosto muito do mini-jogo. É o que eu trabalhar meio campo um pouquinho mais, com as formações. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar a questão defensiva, trabalho uma linha de 4 ou 2 linhas de 4 ou com um balanço de 2 volantes ou de 3. Gosto de ou uma linha ofensiva onde tu tira os zagueiros e bota os teus laterais lá em cima. Porque, na minha opinião, assim, ó, é um treinamento. Se o jogador entende, no primeiro momento, às vezes ele não, mas quando ele entende, ele gosta, porque é bola, é velocidade, é situação de jogo. É, Às vezes precisa da condição, né, Mike? A gente vai Uhum. hoje, olha, treinamentos no mundo inteiro, né? Tu vai onde tu quiser. Só que às vezes tu não tem essa condição no gramado, no material. Então, eu gosto desse tipo de treinamento mais intenso. Claro que tem aquele momento tático. Eu sempre brinco com meus auxiliares que eu não gosto de trabalhar com zagueiro. Então, aquele trabalho específico eu já determino para o auxiliar isso. Então, ele já se prepara para tudo que é treinamento, principalmente da linha defensiva. Tento montar uma linha mais ofensiva, principalmente saindo dos volantes.
né? Isso é uma outra coisa que eu acho que é uma grande discussão no futebol, como é fácil, né, tu montar um time, mas tu chega lá, tu tem um time totalmente diferente, né? Teu sistema às vezes não. Então eu respeito muito aquele treinador que ele tem essa visão de mudar muito rápido. Acho que isso faz uma diferença. Se tu puder montar, melhor ainda. Também respeito aqueles caras que trabalham sempre na mesma situação e dão resultados. E dão resultado. Vou dar um exemplo do Carlos Moraes, que é um cara que eu acho que é um ótimo treinador. Trabalhou num jeito e ele começou num 4-4-2, tomou uma pancada ali, ou ganhou do Aimoré, mas tomou 3 gols. Tomou 4 do Grêmio, eu acho, na arena. Foi lá e teve a coragem de mudar para uma linha de 3, quase com uma linha de 5. E olha o resultado que deu, né? Essa é a visão do treinador que precisa, né? A Simone Souza está dando parabéns, obrigado aí. Estamos tentando, né? Assim, ó, o Benhui gosta de jogar na retranca e sair, tipo, nos contra-ataque, ou jogar atacando o tempo inteiro no jogo. Eu acho que tem que ter uma mescla bem tranquila nisso, tem que ter um equilíbrio, né? E volto a dizer, tem que ter o jogador também, né? Não dá para sair atacando Sim. o tempo inteiro com, né? Daqui a pouco tu não tem esses atletas, né? Se eu puder escolher, se eu puder montar um time, eu gostaria de montar um time bem ofensivo, com uma linha alta, se possível. Em 2017, Michael, no Cruzeiro, nós, e até poucos dias, um dos gerentes do Cruzeiro, que hoje é o gerente do Gaúcho, o Glênio Cordeiro, ele me mandou uma mensagem. Ele disse, cara, quando é que nós vamos montar um time que nem esse? Aí ele me mandou a escalação, aí eu comecei a olhar. Pô, meus lateral era o Lennon, John Lennon na direita e o Sander na esquerda. Tu tem aquela coisa no primeiro momento, liberar vamos fazer equilibrado. Com aqueles dois, nunca consegui fazer isso. Quando eu vi, era melhor botar os dois para frente. Os volantes que vão marcar, cara, porque eles Uhum. voavam. Era fantástico isso. Isso mudou até um conceito meu, né? Uhum. Que se eu tenho dois laterais a esse nível, eu tenho que botar o time para frente. Aí eu marcava bloco médio. O bloco médio. Só que aí veio o centroavante, o Lucão, que hoje é o centroavante do Goiás. Eu Uhum. sempre quis trabalhar com o Lucão. Eu tive em Passo Fundo e pedi para eles, Tchê, vamos contratar o Lucão. Ah, mas eu não conheço o Lucão. Eu disse, mas eu conheço. Contra a minha, já me fez gol na série de brasileiro, quando ele estava no Mojimirim. No Gauchão, ele já me Uhum. fez gol pelo Caxias. Aí é aquela questão, né? Discutir com dirigentes, o dirigente não sabe quem é, né? Tá, não veio. Cara, eu consegui trazer ele no Cruzeiro em 2017. O Lucão, ele marcava, quando tu ia fazer lá o scout, tu marcava, Lucão, 7 roubadas de bola. Volante, Oh. 5. O que tu faz? Vamos botar o time lá em cima, ele vai roubar as bolas Sim. lá, ele vai pressionar. Pô, eu tinha o Thiago Alagoano, que é leve, que hoje faz sucesso lá no Brusque, está muito bem. Uhum. Outro jogador leve, inteligente. Eu só tinha que falar com um jogador, né? Os volantes, né? Reinaldo, hoje do Ipiranga, o próprio Benhur, volante que era do Cruzeiro. Uhum. Nós tínhamos mais ainda o Lucas, que era um carequinha, que havia jogado no Operário, experiente, com qualidade. Só tinha um jogador para falar que era um jogador veterano, mas muito inteligente, chamava-se William Kozlovski, Uhum. que jogou no Brasil. Eu disse, William, que era um Uhum. cara fora de série. Eu disse, William, nós estamos roubando a bola lá em cima. Eu sei que tu não tem o mesmo nível de intensidade do Lucão, mas tu é um cara inteligente. O Lucão vai acabar pressionando, vai sobrar. Nós fizemos isso, nós fizemos um grande gauchão, um grande gauchão. Infelizmente, nós ganhamos o último jogo do Inter lá em Bento, 2-1. Uhum. Acabamos pegando o Inter de novo. E estávamos até conseguindo um resultado positivo, entre aspas, perdendo por 2-1. Havíamos feito gol no Beira-Rio. Poderíamos ganhar 1-0 em casa, tomamos o gol no último minuto do Valdívia, um gol de falta, e dali meio que desandou tudo. Mas foi uma grande campanha, um futebol bonito de se olhar, futebol de qualidade. Então, assim, né, mudei um pouquinho meus conceitos e é assim que eu gostaria de jogar se eu tivesse jogadores. Né? O Benhur hoje teve rodada do campeonato, né? O Novo Hamburgo empatou com o time praticamente B do Grêmio, né? 0-0 e vai ter confronto de novo. O Novo Hamburgo tem chance de ganhar do Grêmio?
Olha, cara, eu acho que os jogadores do Novo Hamburgo têm muito brio. Hoje provaram isso. Pouco tempo de Uhum. trabalho, se doaram ao máximo. Uma estratégia bem feita pelo Márcio, quer dizer, botou as linhas bem com jogadores, né, de força para marcar, o Juba de um lado, o Matheus, que é uma grande revelação, fez um grande jogo contra o Esportivo quando nós viramos, fez gol. Uhum. Eu acho que dentro do possível fez isso. O time do Grêmio, eu iria reclamar mais do Grêmio hoje, porque eu acho que alguns jogadores da base que reclamam às vezes quando não jogam, né, Michael? Reclamam quando não jogam, mas quando tu dá a camisa, fazem o que fizeram hoje. Porque o Uhum. jogador, quando ele começa a dar desculpa da bola, do campo, do Uhum. adversário, do vento, algum problema tem, sabe? O foco não é futebol. Hoje Uhum. está tão bom para jogar futebol, principalmente esses jogadores de grandes equipes, eles podem resolver a vida deles em 1, 2 anos, né? Diferente do interior, que tem que lutar muito. Então, né, eu iria reclamar, se eu fosse o Renato, já deve, eu imagino a cara do Renato, Uhum. mas claro que agora vai mudar, não sei aonde vai ser o jogo, mas Uhum. vai mudar, vai entrar o time do Grêmio, que tem muita qualidade, o Novo Hamburgo já deve vir assim, ó, já vi que perdeu o Ivo, o zagueiro. O Novo Hamburgo hoje tem 3 zagueiros, né? Que é o Kesley, que é da base, Uhum. o Ivo e o Moisés, que para mim, o Ivo fez 2 gols, mas o Moisés é um dos melhores zagueiros que eu já trabalhei. Acho um Uhum. grande zagueiro hoje, com muita raça, muita vontade de ir do Sampaio correr. Foi trazido pelo Julinho, né? Ótimo jogador. Vejo assim o Chicão já começando, né? Claro, imagina o Chicão mais veterano, mas ele é um guerreiro. Bertotto, para mim, um dos melhores jogadores do Novo Hamburgo naquela função. E vai ter que ser na vontade, mas eu acho muito difícil, né, cara? Eu acho que agora vem, os caras vão estar descansados, os caras, Uhum. o Grêmio não vai abrir mão, na minha opinião, de jogar num campo. Ele vai querer jogar num campo bom. Se não for em Eldorado, que está um tapete, como estava hoje lá no Uhum. Alvorado do Inter, ele vai jogar na arena. Olha, se bobear, o jogo está na arena. Eu acho que o Novo Hamburgo já fez o que tinha que fazer, ele terminou em 10º campeonato. Uhum. Não, se tiver aquela questão financeira, ficou para o São Luís e para o Pelotas, o problema do Uhum. ano que veio. O Novo Hamburgo conseguiu passar por isso. E se conseguir, e está numa semifinal, né, vai fazer um enfrentamento com uma grande equipe, mas eu acho difícil, eu acho muito difícil, mas futebol tudo pode, né? É que nem não entrar em polêmica, que nem o treinador do Inter falando, né? Que não ganhou 2 jogos, deu a culpa do gramado, cara. Mas pô, eu acho que jogador, cara, bom, você pode me corrigir, mas jogador já vem de campo de barro, cara. O jogador Não, tá e assim, acostumado ó, a jogar. teoricamente no campo ruim, o jogador tecnicamente pode render mais, né? Só ele querer, né? O que quando começa esse monte de desculpas, né? Isso é um Uhum. problema, né? Até porque o cara ganha muito, mas muito mais, é capaz de vários jogadores do Inter maior que qualquer folha do interior. Uhum. Uhum. Então, o cara, no mínimo, para ser digno com todo o seu torcedor, eu vou suar a camisa, eu vou tentar. Mas em alguns momentos tu olha e aí é o chão, é Deus. Coitado de Deus nesses momentos, porque parece que Deus é que errou, né? Uhum. E é uma pena isso, mas é uma geração nova, né? Eu acho que nosso país, o nosso mundo mudou as gerações. Nós temos que entender isso, né? Hoje nós estamos falando aqui via celular, né? Uhum. A vida mudou, né? Eu tenho filhas, eu sei que tem um lado todo moderno, o jogador não é diferente. Volto a Uhum. dizer, o jogador hoje com uma dorzinha, ele já tem uma dúvida, ele já vira uma situação. Eu vi jogadores jogar com lesões terríveis e foram, né? Eu joguei com 3, 4 pontos nas pernas, fui fazer os pontos só depois terminou o jogo. Não ia sair do jogo de maneira nenhuma, porque eu amava fazer jogar futebol, adorava, nunca iria deixar Uhum. meus companheiros fora. E assim, né, tem vários exemplos aí. Mas são gerações novas, né? São salários diferentes, né? São mundos diferentes. Né? Bem, como é montar uma equipe para um gauchão? Eu sei que tu não montou, que foi o Juninho que montou, mas como é montar uma equipe para o gauchão? Olha, é importante o investimento, né? Não adianta tu dizer, ah, não, eu vou investir pouco. Normalmente se quer com pouco se ganhar muito, né?
Na verdade, tu tem que tentar investir, claro, dentro das condições do clube, mas é importante hoje. Ontem eu estava olhando uma live ainda é, de alguns treinadores, e aí pegando algumas características de cada treinador, né? Uma das que me chamou a atenção eram jogadores de bom caráter, né? Ou jogadores bons de grupo. Para um campeonato longo, né, tu precisa, né, que esses atletas estejam muito focados, né? Para um campeonato curto, também eles têm que estar focados, mas tu precisa de jogadores, na minha opinião, sanguíneos, né, que consigam, né? Ah, mas nós precisamos de jogador com cognitivo, né? Claro, não tenha dúvida, né? Uhum. Nós queremos jogadores mais inteligentes, que entendam mais os treinamentos, que tenham qualidade. Essa é a escolha primeiro, né? Qualidade, jogador de bom caráter, que seja um jogador inteligente. Só que às vezes não se consegue isso dentro de valores, né? Mas eu acho que a estrutura ela é importante, principalmente tu montar, começar a montar um grande goleiro. Dificilmente o time que é campeão ele não tem um grande goleiro. Vou lembrar no Novo Hamburgo 2017, esse menino fui eu que trouxe o Matheus. Uhum. Eu estava 3 anos atrás do Matheus, tentando contratar ele. Aí eu levei ele para Passo Fundo, né? Depois, quando eu vim para o Novo Hamburgo disputar a Série D, eu consegui trazer ele para o Novo Hamburgo. Quando nós fomos jogar a decisão da Copinha, e eu vou dizer isso para ti, é uma opinião pessoal minha. Nós perdemos a decisão porque o Fábio pegou 3 pênaltis nossos. Uhum. E se nós temos o Matheus do nosso lado, nós íamos emparelhar isso. Eu vou te falar. Porque o Matheus, quando foi para o Gauchão em 2017, Novo Hamburgo pegou, acho que nos últimos 4 jogos, ele não venceu nenhuma, mas venceu nos pênaltis. Uhum. Né? Ele venceu, acho que dois Uhum. nos pênaltis, Inter e Grêmio, né? Dois. Foi campeão. Aham. O Matheus Uhum. fazendo, né? Fez um grande campeonato, tanto que foi para São Paulo, para outros voos, né? Então começa num grande goleiro. Hoje um zagueiro não, zagueiro tu tem que pegar principalmente zagueiros que consigam, até o termo bem simples, que consigam casar, né? Uhum. Porque às vezes tu tem 2 jogadores muito técnicos ou 2 jogadores de muita força e eles não encaixam, né? Hoje eu vi a defesa do Novo Hamburgo e vi nos jogos Moisés e o Ivo. Eu não consegui pegar os dois juntos. Eu acho que eu peguei o Moisés e o Ivo num jogo em Pelotas. Depois eu acho que o Ivo se machucou. Uhum. E os dois formavam uma grande dupla. Já vi eles nesses 3 jogos, agora o Ivo se machucou, mas é difícil tu casar isso, né? Um meio que tu tenha, né, um volante de marcação e um volante que faça aquela transição rápida, né? Que consiga fazer de área a área, seria importante. Lateral, eu acho que se tu tiver laterais ofensivos, se agradece o futebol, né? Tu só precisa que eles tenham Uhum. consciência de marcação. O meia é aquele difícil hoje no futebol, né? Mas tu tem como ajeitar caso tu não consiga, né? Usando um 4-3-3 de repente, com 2 jogadores abertos, né? Um extremo de qualidade e um bom centroavante, que é o difícil hoje, né? Os goleadores Uhum. realmente são Eu ia falar sanguíneos. agora. Eu ia falar agora que Esse, é difícil. Tá difícil. porque o treinador, às vezes, ele quer mudar, né? Ah, mas o Liverpool usa, né? Uhum. Ele, um nobre centroavante sai, o Mané e o Salah, né, fecham, né? Mas isso é muito treinamento. Eles ficaram 2 anos sem ganhar nada, treinando e Uhum. montando e melhorando, aumentando o nível de jogo, até que começaram a ganhar tudo, né? No interior, às vezes, tu não tem muito tempo desse trabalho, né? Né? Então, um jogador de referência e feliz do time que tem. Vi hoje o Guerreiro fazendo 2 gols, né? O Diego Souza é o goleador do Gauchão, né? Uhum. O Esportivo, Torres, Marcão, 2 grandes centroavantes, olha onde é que tá, né? Pela questão do esportivo com o Carlos Moraes, eu lembro em 2015 que o Glória subiu da divisão de acesso. Quem pegou, quem montou o time foi o Carlos Moraes. Depois veio o Jair Galvão, né? Mas a campanha, cara, de pegar o Ale Menezes, cara, e o Jajá. Aí todo mundo, todo o torcedor ficou meio assim desconfiado, né? Bah, dois centroavante, cara. O Ale sabia que é goleador, mas o Jajá, tipo, ninguém conhecia. E Deus deu liga, né? Porque daí o Jajá, tipo, entrava no lugar do Ale.
O Alê fazia dois, o Jajado fazia dois, né, cara? Então, eu acho que tem que ter liga também num grupo, né, de jogadores, né? Não, não tenha dúvida, mas tu vê, tu sabe quem são os jogadores que pode ser o diferencial. Apesar que aqui no Sul está havendo uma mudança. Aquela safra mais antiga ela está acabando. Uhum, E está começando a vir jogadores de fora que tem dado Só que quando tu traz muito jogador de fora, tu tem problema, né? Tu vê que o jogador ele demora para se adaptar a um gauchão, né, a uma divisão de acesso, às vezes com o frio, aí já vem um outro problema, tu tem o frio, né? uhum, Mas eu acho que o nível esse ano, na minha opinião, tudo foi meio complicado, sabe? O futebol, ele não foi aquele gauchão no início, que sempre foi, apesar de ter bons jogos, uhum, teve jogos bem disputados, e aí uhum. depois da pandemia nós não podemos falar, né? Porque aí é Ficou dirigentes muito com tempo parado, né? dificuldade, Ficou dirigente muito tempo parado, né? com dificuldade financeira, jogadores muito tempo parados. Só teve uma coisa boa, né? Emparelhou, porque como é Uhum, ruim, né? Quando tu vai contratar e tu olha, e principalmente eu imagino aquele jogador que teve uma lesão, tu olhar lá, tu vai começar a ver, pô, mas esse cara tá parado 6 meses, esse cara tá parado 4 meses. Eu quero o jogador que está jogando, né? Isso uhum. emparelhou, né? Tomara agora que esses atletas consigam aí também dar uma sequência aí para que, já que emparelhou nessa situação, né? Que eles consigam também fazer seus contratos trabalhar, né? Vou te fazer a pergunta e vou ligar a estufa aqui que esfriou. Quais são os pontos positivos e negativos da sua profissão? Cara, na verdade o negativo, viu, Michael? Eu acho que é a questão de tu não ter muito tempo de trabalho, né? E às vezes tu tem que Uhum, ser muito rápido, né? Eu gosto de ver, eu uso muito o Twitter, né? Mas não sou polêmico, né? Eu gosto de uhum, acompanhar opiniões. E aí a primeira coisa que se fala é na Europa, né? Não, mas a Europa. Pô, aí na Europa o Klopp ficou 2 anos sem ganhar nada. Não caiu por quê, né? Não ganhou nada. Pô, com todos aqueles uhum, jogadores. Pô, em uhum, compensação, quando pegou o embalo, agora está ganhando tudo, né? Assim foi o Guardiola em alguns times. Então, assim, ó, nós não temos como comparar muito. Eu fiz uma série D no Novo Hamburgo em 2017 que nós trabalhamos uhum, 6 dias. Na verdade, 5 para estrear. No domingo à noite nós fizemos a reunião, se apresentamos na uhum. segunda, tentamos juntar os jogadores para jogar no outro domingo contra o São Bernardo. Então, para a gente ter uma ideia, imagina o preparador físico, coitado. Uhum, Treinador de cabelo branco, ainda teve jogadores que não passaram no negócio da CBF, ainda tivemos que, né, que as inscrições não nossa. deram certo. Então, assim, Uhum, ó, isso é o nosso futebol, né? O nosso gauchão. Que bom que algumas equipes, e as equipes que começaram antes, a gente sempre torce para que vão bem, porque aí tu tem 45 de pré-temporada, que eu acho que é fundamental. Então, eu acho uhum, que isso que o futebol tem que mudar, né? Nós somos cobrados, às vezes, sem uma condição, tá? Mas a gente que está na profissão sabe que faz parte, né? uhum, E o ponto forte do futebol é que a gente mexe com emoções das pessoas. Eu adoro uhum, isso. Não sou um cara vaidoso, mas eu me sinto bem, principalmente quando eu ando nos lugares, e às vezes não é só em Novo Hamburgo, tu conversar com as pessoas e as pessoas falarem futebol, te conhecerem para falar, né? Trocar ideias. Eu tenho minhas redes sociais, assim, também não sou muito atuante, mas pessoas me uhum. mandam mensagem no celular ou ali no Facebook, no Insta, professor, isso, aquilo. Isso eu gosto. Eu acho que esse é um grande lado positivo, né? Adoro isso. Trabalhar com atletas e estar tá reunido no dia a dia. Eu faço da minha vida o futebol há muito tempo, então eu adoro o dia a dia, né? A gente, principalmente na questão de treinador, nós temos que chegar sempre bem. A gente nunca pode ter problema, né? Ou problema quando passar da porta. Não é fácil, né? Porque nós temos também, nós somos pessoas bem normais, né? Mas não é Uhum. fácil, né? Às vezes, quando a gente vê esses treinadores de time grande, os caras meio surtando aí, a gente tem que entender, porque esses ainda, quando vão jantar
ou que vão sair em um lugar ainda sofrem pressão, né? Não é o caso muito do interior, né? Aqui não é tão Uhum. forte assim. Eu imagino que lá em Pelotas deva ser assim, né? Com toda Uhum. aquela paixão que tem. Caxias, quem sabe, menos, mas a gente aqui é mais tranquilo em relação a isso. Mas nos grandes centros, tu não ganhar. Quando eu não ganho, eu não gosto de sair de casa. Me sinto Uhum. envergonhado. Às vezes a pessoa nem sabe quem a gente é, mas tu parece que ele tá te olhando para dizer assim, pô, perdeu, hein? Então isso é uma das coisas que me É incomoda um complicado. pouco. Não, é assim, ó, assim, claro que esse ano não tem o rebaixamento, mas se tivesse rebaixado, ia rebaixar São Luís e Pelotas. Para mim, o Pelotas foi uma surpresa negativa, né? Para um time na Série D e o São Luís também. Eu não sei o nível de investimento, né? Eu sei que o São Luís tem sempre um nível de investimento muito alto, né? Tem uma estrutura boa, eu escuto sempre falar boas coisas. Tenho amigos que trabalharam lá, como Uhum. o Marcelo Cupini, hoje está no Ipiranga, com o Célio Preto, que esse ano era o auxiliar do Leandro, com o Kleber, treinador de goleiro, que já trabalhei várias vezes com ele no Cruzeiro, no Lajadense. E sei que o investimento é bom, mas o São Luís e o Pelotas eu acho que estavam na zona quase desde o início, né? Uhum. Só o Novo Hamburgo, que depois que virou o turno, aí conseguiu reagir ali, mas sempre foram eles, né, nessa situação. Então, mas isso faz parte do jogo, né? É uma pena que eles poderiam, em algum momento, né, com algumas contratações, melhorar, mas a pandemia botou tudo lá para baixo, de novo, quatro Uhum. meses. E volto a dizer, viu, Maico, se tu vai analisar time por time, é bem complicado. Quem realmente evoluiu, né? Mas como evoluir nessa questão? Fisicamente não está muito bem, tecnicamente o jogador não está muito bem, os treinadores fazendo aqueles, né, tentando. Eu acho que assim, volto a dizer, o Juventude era acima da média quando eu vi o jogo contra o Uhum. Caxias, Uhum. pelo nível de técnico dos jogadores. Uhum. Vi o jogo do Brasil, também achei que eles estavam muito bem, nível mais alto, apesar do campo do Lajadense não estar, né, para aquele time mais técnico, mas eles superaram isso. E o Esportivo manteve, como fez todo o campeonato, né, uma estrutura sólida defensiva, com aqueles homens lá na frente, definindo. Uma bola parada muito boa. Hoje eu acho que fez gol de bola parada, né? Uhum. Cleiton. Então é mérito do seu treinador que escolheu e manteve um sistema, principalmente que saiu de um jeito, terminou de outro, mereceu ser campeão do interior aí, está numa semifinal, né? Porque voltamos a São Luís, Pelotas, ao Novo Hamburgo realmente também houve uma evolução, principalmente pela Uhum. classificação, mas está lá em décimo, Uhum. né? Uhum. E o Aimoré, que eu achei que poderia dar um upzinho também, virou, não conseguiu. O Ipiranga, pelo que eu sei, parece que está 9 jogos Uhum. sem vencer. Uhum. Quer dizer, fez um grande trabalho na saída, não conseguiu virar, né? Então, assim, ó, a maioria ali. Não, vou tirar a Inter aqui. O próprio São José, né? Que é aquele grande time que Uhum. vem. São José Uhum. aí venceu hoje, mas eu acho que o Pelotas estava com dois a menos, né? Foi dois expulsos do Três, Pelotas. dois ou três, professor? Acho que é até três. Imagina, o São José é uma grande equipe, que eu sempre gostei muito, São José, jogadores de velocidade e tal, também teve dificuldade nesse retorno, então meio que a pandemia emparelhou mais ainda, não deixou ninguém disparar. Quem foi eficiente foi o Novo Hamburgo, na minha opinião, nesses três Uhum. jogos aí não perdeu, né? E o Esportivo nessa questão, o Juventude de 9 fez 6, né? Só não fez no jogo decisivo. E o Uhum. Esportivo conseguiu fazer a lição de casa. E que lição, né? Lá em Caxias, ganhar do Juventude lá é bem complicado. Corrigindo, foi dois expulsos, professor. Eu olhei agora, foi dois Foi. expulsos do Pelotas. Não, para mim foi o positivo, foi o Novo Hamburgo e o próprio Esportivo, né, cara? O Novo Hamburgo deu uma arrancada no segundo turno, né? Para mim foi o ponto positivo Na do, questão do de campeonato. resultados, né? Sim. Eles foram assim. O Juventude de 6 pontos, de 9, fez 6. Uhum. Tu vê? O Novo Hamburgo fez 5, né? Tu vê? E o Juventude fez 6. Eu até estava falando em nível de jogo. Nossa, eu vi o jogo de Juventude contra o Caxias, eu falei para meus amigos, Uhum. Juventude, Uhum. se contratar mais dois, três aí, vai fazer uma grande Série B.
Aí tu pega um jogo hoje complicadíssimo, tá classificado, daqui a pouco tá eliminado, né? Uhum. Eu E assisti foi a em cinco maioria dos minutos, né, jogos. professor? E foi 5 minutos, né? Foi 5 minutos, 2 gols, né? É mesmo? Ah, foi um atrás do Foi outro, é 5 minutos. verdade, E né? um atrás do Tomou um outro. gol cedo, né? Mas às Daí vezes, virou e tomou 2. tu achar um lado positivo numa derrota, principalmente que eliminou uma equipe, não é fácil, né, cara? Mas eu vou te Uhum. falar, eu acho que o Pintado, que é um grande treinador, que fez essa mudança e tem experiência para tentar fazer o Uhum. Juventude um time para jogar uma série B, que já é um outro nível, né? Um nível bem acima. Eu acho que às vezes a derrota mostra algumas questões que eu não gostaria de dizer aqui, mas eu acho que o Juventude, a linha defensiva, aquele casamento não tinha nos jogos que eu vi. Uhum. Caxias, ele fez um grande jogo contra o Caxias, mas o Caxias em algum momento perdeu umas oportunidades bem interessantes. Eu acho que cabe agora ao treinador aí ver o que pode evoluir, porque vem uma Uhum. competição bem difícil, né? E pode também ou subir ou também pode cair para a terceira divisão, né? Porque o Ah, eu Juventude tá gosto do nesses altos e baixos, né? Ah, mas o Juventude tem que ficar, nosso Brasil de Pelotas tem que ficar. Eu acho que são Uhum. equipes que, para nós do Rio Grande do Sul, quanto mais nós tivermos numa linha de brasileiro, é importante. E eu vou te dizer uma coisa, e os clubes que não estão, hoje nós temos Novo Hamburgo, Aimoré Esportivo. O Esportivo conseguiu para o Uhum. ano que vem, né? Vai ter Uhum. calendário. Uhum. Mas o Uhum. Aimoré, o Novo Hamburgo, que vão atrás, né? Porque, na minha opinião, a grande solução hoje para o futebol do interior é o campeonato nacional, conseguir fazer uma Uhum. estrutura boa aí. Nós fizemos em 2005, 2006 no Novo Hamburgo, olha, que que ano, Uhum. porque nós jogávamos Emílio Peron de Gauchão, um Campeonato Brasileiro Série C, Copinha, era uma confusão, 35 jogadores, uns viajam para cá, outros para lá, nós ganhamos duas competições e por um detalhe nós não subimos para a Série B do Brasileiro. O Hamburgo podia ter dado um upzinho na estrutura a nível nacional do clube. Foi o ano, eu acho que o Glória foi vice-campeão gaúcho, não foi? Foi por esses anos, né? Que foi o Sandro, 2005, que 2005 o foi o Novo Sandro Hamburgo Sotile. foi. É que o Sandro Sotile me perdeu o pênalti. Foi por esses anos, eu acho. Eu não lembro, porque em 2000 e 2005 era classificava uma turma, a outra disputava Emílio Uhum. Peronde. Então acho que o Glória Uhum. foi para o outro lado. E a Uhum. Emílio. Não, não, a Emílio Peronde, nós eliminamos no Mata, na semifinal, o Glória. Uhum. O Glória. Nós ganhamos em Vacaria 1-0. E aí, por incrível que acontecia no resultado, nós ganhando fora, nós estávamos classificados. Nós só jogamos em casa, nós ganhamos de 5-0 o jogo em casa, porque já estava classificado só ganhando fora. Não era, era Uhum. um mata-mata, mas se tu ganhasse fora, Uhum. nós ganhamos em Uhum. Vacaria. Aí jogamos a final com o Brasil, empatamos 1-1 lá em Pelotas e ganhamos 3-1 aqui no Santa Rosa. Eu acho que foi em 2003. Foi esses anos aí que o Glória, que até o Santos Sotile perdeu o pênalti decisivo. Deram um pênalti, na realidade, pro Inter decisivo no final do jogo e o Glória foi eliminado. Eu queria mandar um abraço para essa pessoa sensacional que eu fiz amizade aí, que todo domingo nós estamos fazendo as lives aí, o Jeverton Duarte tá na live Ah, aí, disse cidadão da melhor qualidade, Benhor e Pereira. Aquele abraço, Jeverton. abraço, Jefferson. Esse é um grande treinador, um baita de um cara. Sempre torço por ele. Já andei mandando umas mensagens para ele, nada a ver, né? Eu querendo me meter na carreira do Jefferson. Mas eu sou um cara extremamente positivo, cara. E às vezes eu vejo assim, principalmente nas redes sociais, as pessoas se queixando muito. Eu também tenho Uhum. meu momento ruim. Imagina, eu tive Uhum. 5, 6 clubes para trabalhar com convites e não pude sair por questão de doença da família. Então, tu Uhum. imagina o meu lado pessoal, adora futebol, não poder sair. Então, eu não consigo entender as pessoas reclamando, reclamando, reclamando. Opinião é uma coisa, reclamação é outra. E um dia eu mandei uma mensagem para ele. E eu disse, Gé, tu te posiciona de um outro jeito tal. Passou um tempo, nós temos um amigo em comum, e esse amigo em comum era o gerente de um clube.
E ele me Uhum. perguntou, vem cá, o que que tu acha do Jefferson? Eu disse, cara, eu acho que é um baita um cara, eu acho que era um momento e tal. Bah, e Uhum. eles foram e fizeram um grande trabalho. E dentro que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar, né? E acho que as pessoas têm que ser mais positivas, né? Tentar ser o mais positivo possível. E espero ter ajudado o Everton aí, porque ele é um cara fora de série. Acompanho as lives dele, acompanhava ele no Uhum. Facebook, lá naquele programa dele. Volto a dizer, Uhum. eu gosto de futebol e quando eu posso dar uma girada em todo o estado, eu dou. Escuto rádio de Passo Fundo, de Vacaria, escuto rádio de Uhum. São Paulo. A gente gosta disso, né? E Sim. vai pegando uma opinião daqui, uma dali. Bem legal. Não, e bem, olha assim, ó, dois comentários do Jefferson que eu acho até engraçado, que é o seguinte, uma delas é que nós já fizemos, acho que 5, 6 lives, ele pode me confirmar ali, 5, 6 lives, cara, e nesse domingo nós debatemos a rodada do campeonato e agora nós combinamos todo domingo debater o campeonato. E agora vai começar o Campeonato Brasileiro, eu fiz uma amizade dele assim, considero ele como fosse um irmão, ele tá na live aí, ele pode me confirmar. E outro comentário que eu falo que ele é o melhor comentarista que tem no Brasil. Que eu assisti a live dele domingo, cara, nesse canal, e hoje também, assisti um meio por cima, que eu tava trabalhando. Mas o cara entende de futebol, né, cara? Quando o cara tem paixão, que nem você tem paixão, vai embora, né, cara? Falar de futebol é uma coisa muito boa, né? Eu gosto de falar de futebol quando as pessoas me perguntam, quando eu tenho amigos muito qualificados que de vez em quando Sim. a gente conversa sobre o jogo, né? Não de maneira nenhuma, né? Tentando, como é que eu vou te dizer assim, menosprezar um trabalho ou outro, não, é apenas dar opinião. Então eu gosto da opinião para meus amigos, eu digo, isso aqui eu acho que estava errado, isso aqui eu acho que está Uhum. certo. Hoje, e nunca tentando, né, que o jogador, a gente sabe que o jogador também tem uma vida pessoal, tem momentos ruins, bons, mas hoje até pós-jogo depois do Novo Hamburgo, dos jogos que eu olhei, eu estava olhando o que estava passando na RBS Novo Hamburgo, depois eu conversei com um amigo meu, que é o Luiz Hans, e eu Uhum. estava falando do Luciano, do Grêmio, né? Digo, bah, não é, jogar mal faz parte do jogo. Uhum. Dificilmente alguém joga bem em todos os jogos, mas o jeito que ele passa isso para o seu torcedor e para mim que está aqui fora, eu não deve estar pensando, mas quem é o Benhur falando? Mas não Uhum. é, cara. É uma imagem muito ruim de reclamação, de parece que não está nem aí pro jogo. Cara, futebol é uma Uhum. paixão maluca. Falar de Uhum. futebol a gente já gosta. Imagina tu jogar. Uhum. Quantos? Eu vou lembrar de um grande amigo meu que joguei no Vitória, Paulo César Magalhães, campeão do mundo pelo Grêmio. Uhum. Uhum. Morávamos junto. Uhum. Um dia eu conversei com ele, ele me disse que no dia que ele parou, que teve um problema no joelho, que ele deu aquela lesão, ele chorava, cara, de não estar mais jogando, não ia mais daqui a pouco jogar futebol. Cara, isso é uma coisa Uhum. maluca. Cara acostumado a correr, a estar dentro de um vestiário, torcedor, amigos, porque tu faz muitos amigos no futebol, tu convive com muita gente, pô, e tu não Uhum. valorizar isso, cara. Sabe que por coincidência, cara, apenas um breve comentário, quando eu cheguei no Novo Uhum. Hamburgo, um ambiente bom, jogadores bons, só que não faziam gol. Quer dizer, um primeiro turno não fez um gol. Primeira coisa que eu disse para aqueles meninos lá, ou alguns jogadores experientes, que eu queria que eles entendessem, até pelo momento que eu estava passando, é que tu tem que Uhum. valorizar onde tu tá, cara. Aproveita aquele momento, sabe? Tu tá jogando futebol, cara. Tu tá ganhando e bem para isso, perto das outras profissões. Tu tem a possibilidade de hoje ganhar 2.000 e amanhã tu ganhar 50, 60, como Uhum. tem Uhum. vários atletas. Então tu tá ali, pô, e tu chegar ali com má vontade, valoriza esse teu momento, porque o momento ele pode ser único, a gente não sabe se não vai morrer amanhã, outro dia. Uhum. Então valoriza Uhum. aquele momento. Cara, passou esse tempo, lá em Caxias, nós tivemos o último jogo, veio a pandemia, 4 meses. Uhum. Teve gente que não recebeu nesses 4 meses. O Novo Hamburgo é um clube idôneo. Eu imagino que a Série A toda, o esportivo, baixou Uhum. 70% dos salários que a Uhum. gente Uhum. segurar. Uhum. Então, assim, ó, o jogador tem que valorizar o momento. Se falar de futebol, a gente tem toda essa vontade, né?
Claro que a gente pode errar nos nossos comentários ou ter opiniões, Uhum, é uhum, diferente, mas, pô, tu já tem toda essa paixão no falar de futebol. Tu jogar, então, é uma coisa maravilhosa. E as pessoas não uhum, valorizar, tu olhar o jogador, parece que não tá nem aí para a camisa do clube, para os teus uhum, companheiros, né? uhum, Eu sou do tempo que o cara não corria, tu ia lá no cara, ô amigo, ou tu uhum, corre ou não vai pegar aqui. Porque na hora de tu levar o dinheiro para casa, quer aham, dizer, ganha todo mundo, perde todo mundo. Tu tem que botar isso também, não. Oh, e sem contar teu torcedor, aquele cara fanático que tira aquele uhum, realzinho pra uhum, torcer por uhum. ti. Oh, cara, se tu não vai aproveitar esse momento. Então eu vejo no Jefferson também essa paixão, e quando era jogador ele também era, assim, daqueles, né? E até o fim da causa, Cascudo, né? Ah, e até cascudo, o fim da acredito. causa. Não, ô Benhur, assim, ó, eu acho, tu falou no Luciano também, uma opinião de torcedor. Primeiro eu sou torcedor do Glória, né? Mas depois eu torço pro Grêmio. Assim, ó, o André, cara, afastado, o André ganhando milhões e milhões e milhões e não coloca o cara jogar, coloca o cara jogar, então. Ali é um caso bem complicado, né? Eu acho que o Renato deu muitas oportunidades, na minha opinião, até bem acima da média, porque Uhum, às vezes nós cobramos dos nossos jovens 2 jogos. Nós queremos que eles façam coisas e uhum, coisas. E um jogador, às vezes, faz 10 jogos e não faz um gol. E aí a gente não, né, parece que não é igual o negócio, né? Mas a gente uhum, entende algumas hierarquias. O André foi um grande goleador. No Grêmio não deu certo. Eu vi até que o uhum, Grêmio teve algum clube que ia emprestar ele, ia pegar empréstimo, mas a metade do uhum, salário dele era um absurdo, né? Aí o André não quis ir. Cara, não consigo entender. Eu até entendo a defesa do André, tô aqui no Grêmio, tô recebendo, tô uhum, treinando. O jogador uhum, acredita que vai ter oportunidade, às vezes ele não uhum, faz para isso, né? Porque o treinador sempre é uhum, culpado, né? O treinador, comissão, é a uhum, bola, é o campo, os uhum, companheiros. O jogador, a uhum, autoanálise, ela é difícil às vezes de ter, uhum, né? Mas eu sempre achei, e se um dia, não hoje, mas antigamente, há 1 ou 2 anos, se me oferecesse no meu time o André, eu pegaria, foi pelo trabalho que fez no uhum, esporte, né? uhum, Hoje, infelizmente, ele vai ter que provar de novo, né? A vida começa novamente para um centroavante, né? Quem lembrar do Jô, né? O Jô estava uhum, aí, não andou, né? O Jô hoje foi um dos goleadores do Corinthians, quando o Corinthians fez aquele grande campeonato, foi para o uhum, Japão e o Jô está de volta, né? Então o Jô mudou a vida dele, né? Eu vi uma entrevista que mudou até fora de campo, né? uhum, Então, e às vezes entender a cabeça dos atletas não é fácil, né, Mike? Os caras uhum, acostumados a um nível de vida, passar para um outro muito rápido, não é fácil, cara, não é fácil. Parece que falta uma estrutura, e aí eu vou até falar de uma estrutura, né, familiar, uma vida difícil, então às vezes nós temos que uhum. entender isso, né? Tem que entender os dois lados, né? Ô, professor, voltando aos assuntos das perguntas aqui, em que momento do jogo o Benhur fica mais nervoso? No início, durante ou no final do jogo? Olha, o meu momento assim de maior ansiedade e até o momento é aquele pós a palestra. Então tu vai lá pro teu cantinho enquanto que os jogadores vão fazer aquele momento que me deixa numa situação ruim, que aquele momento eu fico muito ansioso. E aí no Uhum, final do jogo, quando tu tá precisando do resultado, não acaba o jogo. Nossa, nós esportivos, nós fizemos um primeiro tempo terrível, nervoso, o time nervoso, precisava ganhar, precisava fazer gol. E aí uhum, volta o segundo tempo, tomamos um gol 1-0. Conseguimos virar o jogo 2-1, perdemos algumas oportunidades. Aqueles últimos 2, 3 minutos foi cruel. Aí nós tivemos um gol anulado, que o Bandeirinha estava da minha frente ali, e eu, né, cobrei dele, e ele bem tranquilo. Ele disse: Não, pode ficar tranquilo, professor, acabou o jogo já. Aí ali me deu um alívio. Mas ali, aquele final, quando tu precisa do resultado, imagina hoje o Novo Hamburgo aqui, né, em uhum, Lajeado, querendo que acabasse o jogo, apesar do Juventude estar perdendo, mas tu quer que uhum. termine, né? Eu acho que aquele momento é o pior. Final de jogo. Tá na live aí o Wanderson Pereira também, que eu fiz a live também.
Foi um dos treinadores que eu fiz a live e está na live aí. Seja bem-vindo, Um professor. abraço, um abraço para o Wander, um grande treinador aí do nosso interior também. Assim, ó, Benhora. Tá, e continuando assim, quando você perde a partida, você esquece a partida, exemplo, acabou o jogo, coloca uma pedra, vamos pro próximo, ou você fica pensando naquele jogo até o próximo jogo? Olha, o meu momento ruim é pós-jogo. O meu momento ruim é pós-jogo. Já sei até tudo que acontece, assim, ó, e é em todos Sim. os jogos. É ganhando ou perdendo. É, quando se perde, com certeza é pior, né? Mas terminou o jogo, tu tem todas aquelas questões aí que tu faz, é, ali da tua entrevista tal. Quando ganha é mais fácil do que quando perde. Uhum, Mas uhum, isso a gente já está calejado. Mas a pior parte é depois, vai para casa pensando no jogo, tu vai jantar com a tua família, às vezes tu tá fora, tu vem dentro do ônibus mesmo, uma viagem mais longa. Mas aí, quando entra a noite, mais perto da madrugada, eu sempre pego no sono cansado, é um esgotamento mental, uhum, mas 4 horas da manhã eu já acordo pensando no jogo, tudo que aconteceu. Às vezes eu levanto e vou anotar algumas questões, às vezes uhum, eu só fica a minha cabeça remexendo, aí vou acordar lá às 7, 8 horas, ou vou dormir de novo só lá 6, 7 da manhã, porque é uma questão da adrenalina está muito uhum, alta, né? uhum. Mas tentando, claro, juntar os acertos e os erros para passar para os jogadores, né, para mais adiante, para o próximo jogo normalmente, mas tentar esquecer com certeza. Quando o jogo é muito ruim, a melhor coisa é fazer esquecer, né? Começar tudo de novo. Uhum. O Wanderson Pereira respondeu ali, ó, boa noite, meus amigos, grande abraço ao Benhur. Grande Aí Wanderson, respondido. tomara que tenha a segunda divisão, com certeza vai fazer um grande trabalho no Gaúcho, que é um clube que já deveria estar aí na divisão de acesso, tem uma estrutura fantástica e tomara que ele consiga e volte esse futebol, porque vai ter mais uma briga bem boa ano que vem, né? Se tiver clássico lá, Uhum, o Gaúcho está muito bem estruturado, como o Passo Fundo, né, também, né? uhum. Benhur, assim, tu comentou antes que tu precisa de 45 dias para colocar ritmo de jogo, enfim, num time. Mas quantos jogadores tu precisa montar no elenco para um campeonato? Quantos jogadores a média? Olha, se nós for falar num campeonato gaúcho, eu fui campeão em 2010 pelo Cruzeiro na divisão de acesso, Uhum. Eu lembro disso também. 40 jogos, Uhum. seriam 38, quem chegou, e mais Sim. os dois extras do título disputa com o Lajeadense que nós vencemos. Quer dizer, uma loucura, né? 40 jogos. Então precisava, nós tínhamos vários atletas da base, então acho que ali eu tinha 30 e alguma coisa de jogadores. Hoje, se eu Uhum. fosse para um gauchão, para mim 26 jogadores estaria bem tranquilo. A Uhum. Europa tem usado menos atletas, mas jogadores mais polivalentes Uhum. que tu possa, né? Hoje até por coincidência escutei uma reclamação de uma rede de rádio que o Inter estava Uhum. botando, deixando alguns jogadores fora, né, no banco, mas não esquece que pode ir só 6, né? Então tu Uhum. botava o Patrick que faz um volante, faz um meia e faz um lateral, né? Não é com aquele bando todo no banco que Uhum. facilitou, né? Então eu acho que hoje, se tu puderes escolher 26, estaria de bom tamanho. Tendo uma base, tu vai ali e supre com esses atletas se realmente faltar, né? Mas isso bem se fosse tipo montar para um campeonato gaúcho, mas se tiver tipo um Brasileirão Série D, ele tem que ter mais, né? É a Série D, mas aí eu volto a dizer, depende dos atletas, né? Uhum. A minha escolha seriam atletas extremamente físicos, né? Eu volto a dizer com um Uhum. nível de intensidade boa, claro que na qualidade técnica também, mas cabe muito essa escolha. Aí que vem aquilo que a gente estava falando no início, da escolha dos profissionais, eles saber Uhum. exatamente escolher. É difícil isso, viu? Porque às vezes é o presidente Uhum. que escolhe, às vezes é um diretor, às vezes é o treinador, às vezes é. Tem muitas questões para escolha. Em 2017,
no Cruzeiro, eu vou te falar uma coisa. Em 2016, no Novo Hamburgo, trabalhei com pessoas fora de série. A minha comissão, ela era... não dá para falar, né? Era o Martinho, que hoje estava no Remo, né? Era o Gabriel Carvalho, que era sub-17 do Inter hoje, né? Uhum. Pessoal bom de conversar, bom de falar. Nós tínhamos hoje, quem é o presidente do Cruzeiro é o Cláudio Lampec. Nós temos um valor X, vamos gastar esse valor. Então nós podemos, junto, num conjunto, escolher resultado segundo a melhor campanha. Em 2016, no Novo Hamburgo, eu trabalhei com o Serginho Chonardin, que assumiu aqui no Novo Hamburgo. E o Serginho, ele tem uma coisa boa. Ele troca aquela ideia e eu disse para ele, e ele estava um pouco afastado, Serginho, vamos trazer Matheus goleiro, vamos trazer o Uhum. Jardel. Pô, fui lá no Ipiranga, o Jardel estava encostado no Ipiranga, eu trouxe o Jardel, trouxe de volta o Júlio Santos. Sabe, eu fui escolhendo o jogador. O Novo Hamburgo já tinha o Amaral, Juninho e Preto. Quer dizer, jogadores. Nós tínhamos, o Novo Hamburgo já tinha o Saldanha. Então nós tínhamos um grupo. Pô, o Novo Hamburgo tinha o Celcinho, que depois foi jogar campeonato da Série A pelo CSA, né? Então, assim, ó, nós tínhamos uma estrutura de time e nos deu a oportunidade da escolha dos jogadores. E aí, com tranquilidade, porque é bom que tenham mais pessoas. Aquela disputa tem que ter um respeito de não adianta só eu querer dizer, vamos trazer o fulano. Mas quando eu vou trazer o Jardel. Por que está trazendo o Jardel? O Jardel é Uhum. um 8 que faz um 5, que me faz uma linha de Uhum. 4 pelo lado no Novo Hamburgo. Tecnicamente é um jogador bom, é um jogador que tem um nível de intensidade bom. O Matheus, goleiro, porque tem uma saída de bola rápida, é um grande goleiro de baixo alto, é uma liderança de vestiário. Então, essas escolhas, mas para isso fechar direção, futebol, né? Comissão técnica, eu acho que é muito importante estar ligado, né? Aí a escolha com certeza é. Porque como é ruim, né? Tu chegar num clube tem 30 jogadores, tu, né, tem que tentar Uhum. encaixar todo mundo e aprender com alguns, né? E até convivência, né? Já é mais demorado, né? Queria mandar um abraço pro meu amigo aí, João Edu Chaves, tá na live aí, todas as lives me acompanham aí, obrigado aí. Seja bem-vindo também. O João Edu Chaves é ícone do Glória, né? Meu Deus, foi o Edu. Tu falou o João Edu, tu me Uhum. complicou, mas é o É, Edu, nossa, grande abraço pro Edu. Edu, um cara fantástico. Eu joguei no Glória, cara. Sim. Joguei no Glória com o Beto Almeida, treinador Beto Almeida, e Uhum. depois com o Uhum. Cacau. Em 87, passei um frio aí, um frio. Tinha vindo de Recife, fui acabar lá em Vacaria, um frio. Tomara que o Glória, hoje, com o trabalho do Maninho aí, consiga voltar. Uhum. O Glória também tem uma grande estrutura, né? A minha Uhum. estreia, a reestreia no Cruzeiro em 2016 foi contra o Glória, que Uhum. era o Klemer, o Bagé. Nós empatamos um Uhum. a um aí. Uhum. E uma pressão, Glória com bastante torcida. Que Glória também foi, eu acho que demonstrou. foi, ô Benhor, eu acho que foi o jogo que foi a demissão do Klemer, né? Não foi? Sim, foi, foi. Uhum. Foi porque depois do jogo, ó, quando a gente estava saindo, eu falei com o Bagé, ele dizia que achava que ia sair. Foi 1 a 1 o jogo. Ó, E ele o Glória colocou. tem grande E, estrutura, né? É outro time que uhum. merece também, está dentro aí de um outro nível também. O John Lennon, eu trouxe o John Lennon para o Cruzeiro, Uhum. porque eu vi ele atuando no Uhum. Glória, e eu fui Uhum. atrás de algumas informações. No Cruzeiro ele voou tanto que ele saiu do Cruzeiro de Porto Alegre para o Cruzeiro de Minas Gerais. Uhum. Uhum. O Edu Chaves te respondeu, ó. Esse é gente da melhor qualidade. Era um leão na frente da área. Pô, aquela época, obrigado, Edu. Aquela época só tinha eu de volante, né? Não tinha dois, três volantes, né? Tu passava da intermediária, o treinador já começava a te xingar lá, né? Não podia passar muito, né? Sobre o elenco ali que tu falou em 25, 26, o Benhur prefere jogador novato ou veteranos no elenco? Olha, Michael, eu acho que tem que ter uma mescla. É importante a juventude, volto a dizer, a intensidade, o jogador atlético. Agora, tem muitos jogadores veteranos que te dão isso, que te dão o equilíbrio, porque só correr também não adianta.
tem momentos Uhum. que tu tem que saber te posicionar, tem momentos que precisa daquele jogador. Hoje, uma das coisas que tá muito ruim no futebol, que não é que está ruim, mas é que diminuiu muito, são as lideranças. Antigamente, em cada time, Uhum. tu tinha um líder, né? Aquele cara que comandava, aqueles dois, três que comandavam. E os times, os campeões, em todos, brasileiro, Libertadores e outros, tu pode ver, sempre tem os grandes líderes. Vou dar o Inter com Uhum. Fernandão, Índio, Klemer. Aí Uhum. nós vamos lá Uhum. pro Grêmio, De Leon, Baidec, Mário Sérgio, que foi meu treinador. Tá maluco, os caras Uhum. com uma liderança de vestiário, fora osso, estou falando alguns, né? E todos os times têm isso, né? E hoje está difícil de conseguir isso, né, Michael? Lideranças, tu vê aquele pessoal entra, senta lá com seu fonezinho, com seu celular, tranquilo. Eu passei por isso no Cruzeiro em 2010, que eu às vezes eu dizia, pô, será que esses meninos aí estão com medo de jogar? Tudo silêncio no vestiário. Uma grande liderança era o Fábio, goleiro, né? Mas era Uhum. jovem. Aí depois eu trouxe o Leandro Nunes de volante, já uma liderança mais sanguínea. Tinha o Márcio Tigrão no primeiro momento, depois ele foi embora. E mas não, aqueles meninos eles gostavam disso. E eu disse, cara, é melhor nem incomodar, deixa assim, nós estamos ganhando, classificando, estamos ganhando, classificando. Quando nós fomos jogar contra o Grêmio na Arena, em 2013, nós vencemos o Grêmio na Arena. Foi o primeiro time brasileiro a vencer, era o Uhum. Luxemburgo. E aí eu entrei no vestiário, pô, Arena, né? Não tinha pisado ali. Até escutei do pessoal da comissão que não havia trabalhado ali. Disse, pai, esses caras estão apavorados, bem. Ninguém fala nada. Esse cara, fica tranquilo. Esses moleques, Jô, Faísca, Fábio, Léo, Uhum. esses caras aí estão acostumados, cara. Eles treinam contra o Uhum. sub-20, eles treinam contra os Uhum. reservas do Inter e do Grêmio, eles treinam contra o sub-17, eles vêm há muito tempo, eles estão muito tranquilos. Uhum. Ah, no final do jogo ainda me disse assim, Bato, tinha razão, os caras não estavam nervosos. Mas estão acostumados, né, Mike? Eles estão Uhum. acostumados a trabalhar com esses jogadores. Quem trabalha em Porto Alegre, naquela região, sempre faz jogo treino contra os Uhum. reservas do Grêmio, contra o Uhum. Uhum. sub-17, sub-20, sub-23. Então facilita, né? Mas essas lideranças hoje a gente não consegue ver mais. Tu chega nos clubes, que eu falo liderança, não é o cara que fica gritando lá, é o cara Uhum. que comanda um grupo, né? Uhum. Que comanda hoje parece que passou muito para os treinadores tudo isso, né? Passou muito para os treinadores tentar juntar tudo. Mas é bacana quando tu tem alguém de um nível que sabe que os jogadores respeitam. Lá dentro do campo tu precisa muito disso. Te posiciona aqui, vai ali, porque às vezes o treinador tá lá do outro lado, tu nem consegue chegar para falar com alguém, né? Ó, o Edu Chaves te mandou um abraço aí na live e um abraço também pro Fábio Benetton, meu primo aí que tá na live também. Seja bem-vindo aí. Grande Edu. Benhor, que esquema de jogo você acha ideal para sua equipe? Você tem um esquema próprio de jogo ou não? Ou depende do jogo? Não, eu na verdade, eu gosto do 4-4-2, tá? Com algumas Uhum. variações, né? Às vezes num losango, com um meia na cabeça do losango, às vezes sem esse meia. Volto a dizer, se tu tem esse jogador, né? Eu gosto do referência, se eu tiver. Um extrema, se possível, em algum momento dois. Eu uso muito um jogador mais móvel pela direita, no triângulo, né? Então ele usa o lado direito ou o lado esquerdo, depende do atleta. Usei muito isso no Novo Hamburgo Jardel, usei muito em alguns clubes. Eu trabalhei, tentei trazer para o Novo Hamburgo aquele ano o Michael Santana, que faz muito bem Uhum. pela esquerda. Jogadores que tenham, né, a característica de um Edenilson. O Novo Hamburgo tinha um jogador assim de um bom nível agora, que era o Mossoró, até jogou hoje. Uhum. É um pouco Uhum. abaixo, principalmente pela questão física, né? Mas um jogador que faz isso, o clube que tem isso e tu tendo isso no grupo é muito bom. Por isso que eu trabalho num 4-4-2 com variações, né? Um losango, pode
variar num 4-3-3, né? Depende muito do que a gente tem. Pô, consegui trazer para o Cruzeiro o próprio Foguinho, né? Que hoje é do Criciúma, que foi do Caxias. A gente já vai, tem o Reinaldo, né? Consegui trabalhar, o Reinaldo era primeiro um lateral direito, depois ele virou um primeiro volante, passou por um segundo, né? Um jogador mais de chegada de área, assim. Então tu tem um Edenilson hoje, o próprio Elias que era. Tu tem nesses clubes, tu conseguir achar as linhas de quatro, elas ficam melhor, tu consegue variar, né, para um losango com a cabeça de um meia ou não, né, ou com dois extremos abertos, mas eu gosto de jogar assim. O Benhor, qual foi o melhor momento da tua carreira? Cara, olha, eu para mim, assim, uma das coisas que mais, assim, me deixou muito feliz foi a questão do Cruzeiro em 2010. Eu vou te dizer por quê. Eu tive já acesso com o Aimoré em Uhum. 2013, mas eu trabalhei em Lajadense 2 anos como treinador, 2 anos direto, montando um time. Bah, fizemos um grande gauchão, Uhum. mas o Cruzeiro tem uma coisa diferente nessa questão, porque eu cheguei um ano antes, aí eu saí de uma segunda onde eu entrei, ou era de uma copinha, e eu fui jogar a Série A e voltei em 2010. Era com o seu João Locke, e aí a gente fez uma sequência, a gente ficou campeão. Porque era bacana, muito pela dificuldade, mas Uhum. pelo tipo de trabalho, jogadores jovens com jogadores experientes, e aquilo foi dando uma. Por isso que eu digo 40 jogos. A gente foi evoluindo no meio do campeonato e foi uma coisa impressionante. Para mim, assim, foi uma satisfação assim, ó, muito legal. Porque a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente foi ver, a gente estava numa final, nós estávamos no acesso. Quer dizer, um time que não, naquele momento ninguém acreditava. Uhum. Só que nosso desempenho no campo ele era muito bom. Teve Brasil de Farroupilha, que tinha um grande time, de 8 jogos, ele ganhou um de nós. Quer dizer, deve ter Uhum. perdido 5. O próprio Glória, nós vencemos o Glória, eu me lembro que era o Uhum. Paulo Porto, gol do Sandro, Uhum. falecido Sandro, zagueiro. Nós tivemos equipes que. Lajadense enfrentamos 8 vezes, Lajadense eu acho que ganhou uma ou duas de nós também. Então, assim, Uhum. ó, nós fomos evoluindo de uma maneira que te dava satisfação daquele teu esquema, das tuas variações. Cada atleta que entrava, ele entrava num nível, sabe? Tu pegava um jogador jovem lá do Cruzeiro, que tinha uma base, o Cruzeiro foi vice-campeão em 2008 dos juniores. Uhum. O Cruzeiro, eu acho que não sei quantos anos estava eu acho que 32 anos, né, não estava na Série A. Então aquilo começou a criar um corpo. E eu sempre digo, né, pena que naquela época não tinha as fotos, né, as selfie. Mas ia ver a estrutura que quando a gente chegou. E olha o Cruzeiro hoje, com toda essa. O Uhum. Cruzeiro hoje mudou muito. Tomara que consiga, né, se recuperar das questões financeiras, mas tu vê hoje o estádio andando. Mas aquele 2010 foi assim para mim. Eu acho que em vários clubes aí a gente conseguiu ter satisfação de trabalho, mas lá foi uma coisa diferente. Por todos aqueles jogos, né, 40 jogos, né? Em alguns clubes a gente fala 7, 8, 11, mas Uhum. lá não, lá foi 40 jogos, né, cara? O aproveitamento em casa, 20 jogos, 17 vitórias, 2 empates e uma derrota. Nossa. Nossa. Para o União Frederiquense. Nossa, Então, né, fez uma bela campanha. Uma bela campanha. campeão, né? O time foi campeão. Né? Benhur, como você divide seu tempo agora? Agora está em casa, mas no tempo quando estava treinando, como você divide seu tempo entre o futebol e a família? Cara, depende dos campeonatos, né? Tem campeonato que o cara nem aparece em casa, né? Pô, nós já fizemos isso em vários clubes. 2005 e 2006, Novo Hamburgo foi isso. Nós para lá e para cá, avião desce, ônibus para lá, interior, volta, uns vão para cá, outros vão para lá. Mas assim, tá tranquilo, cara, tranquilo. A gente, claro, futebol não tem folga quase nenhum dia, né? Uhum. Então, o que a gente pode aproveitar é a noite, né, com a família, aproveitar dar uma passeada, dar uma volta. Eu sou um que eu gosto pós-jogo e jantar, né, fora.
cara poder ir jantar, sentar. Normalmente quando ganha, né? Quando perde, a gente vai se escorando em casa. Mas é tranquilo, cara, é tranquilo. Sábado e domingo, para quem é do futebol, né? Quando é Sim, normal, né, Mike? sim. Quando é o normal, tu não tem, né? Sábado, tu já está concentrado. Domingo tu tem jogo, tu vai aparecer em casa só à noite. Mas é tranquilo, eu gosto dessa rotina. Gosto muito dessa rotina. Infelizmente, o ano passado eu não tive isso, mas esse ano já começou de novo. Esse ano vai ser, pelo visto, um ano duro, né, Uhum. para o nosso futebol todo, mas eu acho que o ano que vem volta tudo. Eu gosto da rotina do futebol Benhur, assim, e ó. a família entende, sabe? Uhum. Benhor, assim, ó, sobre relacionamento com o torcedor. Como é ter o relacionamento com o torcedor? E se teve algum caso de tu lembrar que te marcou, assim, de medo do torcedor? Se teve algum caso, assim, mais ou menos? Olha, eu não lembro, assim, eu sei que tem lugares que é duro de trabalhar, né, mas não me lembro, assim, eu aqui em Novo Hamburgo nem posso falar, né, a Uhum, gente conversa com o torcedor, aí o uhum, cara, uhum, né, brinca, mas nunca ofendido, nada, meu uhum, Deus. uhum, Às vezes algum torcedor incomoda, tira esse, bota esse, uhum, o torcedor pede um jogador que nem está no banco. Isso uhum, já passei muitas vezes, bota um fulano, mas cara, então vai lá na casa do cara buscar, porque o cara tá machucado, uhum, não vai jogar, né? Mas a gente tá acostumado, né? Eu tenho uma do Lajadense, é a mais emblemática, mas então eu acho que assim, pela até assim, uhum, por eu ser um cara que me considero um cara simpático assim para conversar com as uhum, pessoas e sempre que eu puder interagir com o torcedor eu vou, gosto de conversar, mesmo em algum momento eles cobrando. No Aimoré eu saía 2013 do Aimoré ali, pô, pegamos o clube, estava em último e subiu. Saía, tinha uhum, uma turma ali que sempre tinha o carro com uma cerveja. Eu não sou de beber, mas eu parava ali para conversar, eles me esperavam ali. Agora, esse sim. ano, no Gauchão, eu fiz. Não, desculpe, o ano passado, na Copinha, eu fui assistir o jogo. Os caras, eu sou saudade do senhor passar aqui. Né? E em Lajeado me aconteceu uma mundial, né? Porque eu estava ali, havia uma torcida, ainda era no Florestal, acho que tinha uns 10, 15, e eles estavam num canto. Tava um jogo ruim contra o Esportivo, ruim. 0-0, Esportivo pressionando. E eu tirei um jogador de ataque e botei era o William, né? Que ele era um segundo volante, só que ele chegava muito na frente. Uhum, Então eu quis segurar um pouquinho, porque o Esportivo estava com uhum. muita força para cima das defesas. Eu vou equilibrar, mas eu sei que o William vai chegar. Nossa, retranqueiro, me chamaram de um monte de coisa. Quando não deu 2 minutos, cruzaram a bola, o William, gol. Gol. 1-0, gol do William. Eu olhei para eles e abri os braços, né? E Abri os braços. aí? Aí eles todos olharam para mim lá e disseram assim: por isso que o senhor é o treinador e nós somos torcedor aqui. Eu digo, então tá bom, deixa assim. Terminava o jogo, passava lá, ia cumprimentar os caras. É assim, eu não tenho esse problema. Eu acho que o torcedor, ele pode cobrar o que quiser, ele não pode Uhum, ofender, sabe? Eu uhum, acho que quando ele passa por uma ofensa, a gente entende os problemas pessoais, mas não uhum, pode, cara, não pode chamar o jogador de alguma situação ou uhum, de outra. uhum. Pode pedir para ele sair, para ele correr, mas ofender, eu acho assim, ó, uma coisa terrível. Tem que ter um respeito. Já aconteceu num clube, não vou citar o clube, mas eu estou parado na beira do campo e estou vendo duas crianças e dois senhores, os dois senhores dizendo nome feio o tempo inteiro. Treinador isso, Uhum, treinador aquilo, treinador isso, treinador aquilo. uhum, No intervalo eu levantei e disse para minha comissão, eu vou dar um toque para eles. Eu disse, mas que belo exemplo vocês estão dando para as crianças de vocês aí, vocês dois falando nome feio o tempo inteiro, né? O que esperar das crianças, né? Sabe o que uhum, aconteceu? Eu voltei, eles não estavam mais ali. Acho que ficaram com vergonha, cara. Volto a dizer, uhum, tu pode reclamar, tu pode dizer, uhum, te chamar disso, daquilo, mas ofender não tem como, né? Eu acho que aí passa para um outro nível. Tu já imaginou se nós fosse numa firma do cara trabalhando e uhum, nós entrarmos lá dentro com 11, 22 jogadores e ofender o uhum, cara e chamar o cara? Não tem uhum. como, né? Respeito é Porque assim, claro, fundamental. claro que eu entendo o lado do torcedor, tá no calor do jogo ali, mas eu acho que tem que ter pelo menos o respeito, né, aos atletas.
O Zeca Ferreira tá dando parabéns pelas qualidades das lives. Obrigado, abraço aos dois. Valeu, Zeca aí. Abraço, Zeca. Sempre também Abraço. tá. Sempre também tá na live aí. Sobre o torcedor, o torcedor faz muita pressão sobre suas decisões? Para mim, não. Eu sempre digo que o treinador ele vai ouvir do presidente, do diretor, da tia do bar, da Uhum, padaria. Todo mundo tem a sua opinião e é bacana, porque isso é futebol. Ele é extremamente democrático, nós estamos no país do futebol. O pessoal não trabalha o dia a dia, mas acompanha aí muito, né? uhum, E então a gente tem que estar preparado para isso. Convicções é importante. Eu acho que tu tem que ter sempre argumentos quando tu tira um, quando tu bota um. Isso é uhum, perante o teu grupo, né? Ele tem que entender isso. Ninguém gosta de sair, ninguém gosta de sair. Dificilmente o jogador, quando ele sai, diz assim, bah, realmente estou jogando mal. Né? Então tu tem que fazer entender que ele tem que melhorar para um bem de um grupo, né? uhum, Nós estamos no país de futebol, volto a dizer, então assim, ó, todo mundo tem direito de dar sua opinião, só que quem está no dia a dia lá, quem está trabalhando, a gente erra, não tenha dúvida, a gente não pode esquecer que lá do outro lado também tem um outro treinador, tem um outro uhum, grupo, existe uhum, um juiz, né, que toma uhum, decisões, existem pressões, então assim, ó, não imagino que um treinador ele vai entrar fazer alguma troca para errar, né? Ninguém faz isso, né? Então, são estratégias que às vezes não dão certo. Que bom quando tu tem, né, um staff grande que te ajude. Não é fácil tu estar na beira do campo, tu ler o jogo inteiro, participar do jogo com o teu atleta, participar com a tua comissão, cuidar às vezes de alguma questão de arbitragem e cuidar da questão tática, né? É uma uhum, coisa, né? E não vou nem falar das emoções, né? Porque nós também temos uhum, emoções. Em algum momento nós perdemos o controle ou, né, ficamos uhum. nervosos ali com uma discussão ou outra e esquecemos do jogo naquele momento, né? Então, mas eu volto a dizer, eu acho que o futebol no Brasil ele seria muito bom, porque qualidade tem, se nós tivéssemos um pouquinho mais de respeito com todo mundo, né? Com seus treinadores, seus jogadores, até os jogadores com a sua torcida, né? Aquilo que eu sempre digo. Eu não Uhum. consigo entender, viu, Marco? É uma coisa que eu não consigo entender e sempre que eu puder, o jogador sair de um ônibus com o teu torcedor te esperando, tu com o teu fonezinho, e tu não poder Uhum, nem dar um oi para um, ou tu dá um uhum, autógrafo, tu dá um abraço no teu uhum, torcedor, mas tu nem abanar pro torcedor, eu não consigo entender isso. E vem me dizer que é focado, menos, né? Menos. Porque aí tu vai uhum, ver, o jogador tá uhum. lá no WhatsApp, então. É isso eu não consigo entender. Aquele torcedor que viaja longe para te dar um oi, para te ver em algum momento, tu não retribui isso. Que nem eu, né, Benhor? Eu gosto de. Agora eu tô em Lages, mas quando tava em Vacaria, eu gostava de ver treino. Até o João Edu Chaves tá na live, ele sabe disso. Ficava lá no estádio. Se desse para ficar 24 horas, eu ficava 24 horas. É uma paixão que eu tenho. E no tempo do Klemer ali, cara, nada contra o Klemer, mas o Klemer, tipo, fechava o estádio para treino, não deixava o torcedor entrar. Eu acho que o treinador tem que estar junto com o torcedor, entendeu? No meu modo de vista, né? Para ter união dos dois, né? Não, eu concordo. Eu acho que tem treinamentos que tu tem que, né, fazer o teu Uhum, trabalho focado. Aqui no Novo Hamburgo agora, é, no primeiro momento, eu sei que estava num momento ruim, mas como eu sou um cara uhum, da cidade, veio muita gente de longe chegar ali e não conseguia se aproximar. Alguns se aproximavam, aí uhum, era pedido para se retirar. As pessoas só queriam te dar um abraço. Só que as pessoas uhum, também têm que entender que quando tu entra para o uhum, campo, acabou, né? uhum, uhum, Quando tu sai, tudo bem. Mas, então, esse equilíbrio tem que haver, mas tu não pode, uhum, nos clubes de um nível de torcedor pequeno, tu espantar mais o teu torcedor, né, cara? Tu tem que dar aquele momento para eles, né? A seleção brasileira fez muitas vezes isso, fazer os jogos com portões abertos, as pessoas veem o jogador, né? O cara quer ver seu uhum, ídolo, né? O cara quer ver aqueles atletas que é, é bacana quando tu anda por aí e as pessoas vêm falar contigo, falar de jogo. Ah, professor, como tu tá? A gente se sente bem, né? A maneira de retribuir é quando eles vão te visitar lá, né?
Volto a dizer, não atrapalhando. Uhum, O clube não uhum, pode. Eu sei de clubes que jogadores que já foram ídolos dos clubes não deixaram entrar no portão. Quer dizer, isso é história do futebol, né? São pessoas. Como tu quer fazer um time popular, né? Se tu não. uhum, Tu quer o torcedor que ele vá, que ele pague, que ele se associe, mas tu não deixa uhum, ele lá, né? Tu não deixa ele entrar, tu não deixa ele ver um jogador, tu não deixa ele abraçar um torcedor. Eu vi no Novo Hamburgo em 2016 e depois, posteriormente, 2017, o Preto, né? O Preto é um ídolo do Novo uhum, Hamburgo. O uhum, Preto é um cara que atende todo mundo. Então tu vê uhum, aquela gurizada indo ali para ver o Preto. uhum, E isso tu não uhum, pode deixar, né? Claro que o preto sabe a hora do momento e está focado no trabalho, uhum, mas depois, aquela criançada, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Pô, não uhum, tem como, né? Assim é o Grêmio, assim eu imagino que deve ser o da Alessandro. Em algum momento tu tem que ir ali, né? Um oi. uhum, Às vezes um oi, com certeza o torcedor. Por isso que às vezes o uhum, torcedor ele meio que se revolta com algumas questões, né? Pô, o uhum, jogador já não está jogando muito, mas nem um oi não consegue uhum, dar, é brincadeira. uhum. Para entrar dentro do campo para dar um oi é brincadeira, né? Acho que tem que ter uma, que nem eu disse, tem que ter uma aproximação entre torcedor e treinador, né? E Tem que ter um jogador e tal. equilíbrio, né? No momento Uhum. certo, isso daí é tranquilo. Assim, Benhor, tirando o treinador fora do Brasil, né? Tem Jorge Jesus e companhia. Quem você acha o melhor treinador do Brasil hoje e por quê? Olha, na verdade, assim, eu acho que tem muitas características de treinadores que a gente gosta. Um treinador que eu acompanhei o trabalho agora e foi no Atlético Paranaense foi o Thiago Nunes. Gostei Uhum, muito do trabalho do Thiago no Atlético Paranaense. Tu vê, eu enfrentei o uhum, Thiago uhum, no Veranópolis em uhum, 2017. Vou te falar, o time dele, olha, e timezinho sofrido. Não, fizemos um jogo lá, dominamos o jogo, o Cruzeiro dominou, acho que foi 1-1 o jogo, fizeram gols sim, 44, bola parada, que é o que podiam fazer. sim. E o Thiago no Atlético Paranaense, nessa Copa do Brasil, nos últimos 2 anos que ele fez, Uhum, ou o último ano que ele fez, não me recordo assim a sequência, que ele ganhou os títulos, foi fantástico, né? O trabalho, o nível de enfrentamento, da qualidade técnica, de intensidade de jogo, de marcação alta, velocidade. Em algum uhum, momento tinha que recuar, recuava. Ele tinha jogadores fantásticos, ele conseguiu montar. Às vezes tu dizia assim, pô, mas como é que vai jogar o Lúcio Fernandes cansado? Mas ele conseguia fazer o time jogar e o Lúcio dava a qualidade para o time, sabe? Então, assim, ó, eu não vi o Thiago agora no Corinthians, eu não acompanhei nenhum jogo do uhum, Corinthians, mas o Thiago no Atlético, para mim, ele foi um dos grandes treinadores brasileiros. Outro cara que eu acho assim que sempre fez um trabalho muito bom dentro das características dele é o uhum, Mano Menezes, né? O uhum, Mano no Cruzeiro, né, o próprio Grêmio, ele fez trabalhos fantásticos, uhum, né? Principalmente dentro daquela pragmatismo de duas linhas de quatro, de marcação, né? Com jogadas, com jogadores, quando o time ia aquele bloco todo, jogadores de qualidade, não tenha dúvida, mas foram humanos. Acho que o Mano ficou 2, 3 anos lá, de muita qualidade do Mano, né? Tu vê que o Mano foi sair quando realmente tudo acabou, né? Aí já havia um cansaço dos mesmos jogadores, problemas financeiros. Ele foi sair, tu vê onde é que foi parar o Cruzeiro, né? uhum, São os treinadores uhum, assim que eu gosto muito e sempre que possível acompanhar, mas eu diferente do que as pessoas imaginam, e falam por aí ultimamente, o torcedor, como é bom olhar a Europa, né? O cara fica 2 anos com um super time e não ganha. Mas uma hora ele vai uhum, ganhar, porque a qualidade do trabalho. Aqui no Brasil, o cara não fica 30 dias. Se perder, não fica 30 dias, né? São os não fica. treinadores assim que eu Uhum, lembro no primeiro momento. Eu tinha assim uma. Do Tite, acho o Tite também um cara, uhum, um bom treinador, mas eu, na questão tática, na seleção, uhum, não consigo ver o Tite do jeito. Daqui a pouco eu estou me querendo me ver no lugar dele, uhum. né? Da questão tática, né? Pô, por que, que ele não Sim. muda esse? Por que, que ele não faz aquele? Então, daqui a pouco é Uhum, por isso que a gente já não tem assim tanta trabalho. uhum, Eu acho que o Tite é um grande treinador, senão não seria, né, o treinador da seleção uhum, brasileira, né? Mas
na seleção eu ainda não vi o Tite fazer alguma coisa diferente, sabe? Eu acho eu acho assim, ó, e na minha opinião, eu acho que existe treinador do Brasil melhor que o Tite hoje. Hoje, se colocasse hoje. O Nós próprio sempre temos. Renato Gaúcho. O próprio Renato Gaúcho, né? Fez uma bela campanha no Não, Grêmio aí, campeão e tal. eu nem. Sabe que se tu começar, tu vai esquecer de alguns. O Renato, Uhum, e isso é uma coisa, a coisa mais ruim que eu vejo nas pessoas hoje, que é pior no futebol. O Renato vai ganhando título há quanto tempo? Não, mas é o uhum, Roger, o trabalho do Roger. uhum, Gente, é uma sequência de trabalho. Vinha o Filipão, houve uma uhum, mudança, né, mudou de um jeito ou de outro. Entrou o Roger, mudou o trabalho. Entrou o Renato, qualificou o trabalho. Então é uma sequência, se é um ou outro quem fez, uhum, isso é o que menos importa. uhum, Quem está uhum, levantando a taça é o Renato fazendo isso. uhum, uhum, Uma coisa, eu perguntei para o presidente do Grêmio, num daqueles programas que eu participava com o Eduardo Pires, uhum, uhum, perguntei, presidente, por que, que o senhor escolheu o Renato para. Não, desculpe, por que, que o senhor escolheu o Roger e depois o Renato? Eu imaginei que uhum, ele ia me dizer que escolheu o Roger para mudar o padrão de jogo do Grêmio. uhum, Ele disse que eles tinham identificação com o torcedor, para aquele momento a pressão seria menor. Os dois, ele uhum, falou isso. uhum, Então aquilo que tu acha que o presidente mudou do Filipão para o Roger pelo modelo de jogo, isso está o Eduardo Pires de testemunha. Não. uhum, E está gravado no programa. Ele uhum, falou que a mudança ele fez, ele trouxe um treinador. O Roger estava no Novo Hamburgo. Estava no Novo Hamburgo. Foi para o Juventude, porque o Roger tinha uma identificação com o torcedor. A qualidade do Roger não tenha dúvida, um grande treinador, um pensamento de jogo diferente. Mas ele veio para o Grêmio não pelo modelo de jogo dele. Porque o modelo de jogo do Novo Hamburgo, aquele uhum, gauchão, não. Juventude, uhum, ele saiu, o Juventude não uhum, estava bem. Então foi uhum, mais, principalmente pelo seu Roger, né? O torcedor e aceitar mais um ídolo, né? E uhum, assim foi o Renato. Renato, e aí, com o trabalho do Filipão, do Roger, Renato, pô, como é bom um treinador inteligente, né? Que ele consegue juntar, não é que nem na política, né? Quando tem um bom trabalho, o cara chega uhum, lá, não, acaba com o bom, vamos fazer nós. Não é nada, o Renato ele foi vendo a parte boa. Uma das questões mais emblemáticas do Grêmio, o Roger tomou 23 gols de bola parada, uhum, marcação zona. uhum. Renato entrou, marcação individual, acabou os gols de bola parada. O Roger tomou 23. O Renato entrou, mudou. Né? Então, cada treinador dá um pouquinho, vai evoluindo. Uhum. Falecido Beto Campos, eu fiz o trabalho, eu peguei no Novo Hamburgo de um gauchão. Eu não me recordo quem era o treinador. Abel Ribeiro. Eu assumi a Série D, montei dentro do que já tinha do Abel. Eu trouxe aqueles atletas que eu falei, alguns outros. Uhum, O Beto Campos veio e trouxe outros, trouxe João Paulo, Léo, lateral uhum, direito, Branquinho. Então, olha a sequência que bacana. O mesmo time uhum, evoluindo o nível de jogadores. uhum, Olha o resultado. Eu me lembro que o Beto disse, Benhur, peguei um time pronto. Só me aproveitei da questão de tu não tinha um 9 que tu gostaria. Eu fui lá e trouxe o João Paulo. O João Paulo fez um grande trabalho. Ele perdeu o uhum, Saldanha. Ele foi lá e trouxe o Branquinho, que havia trabalhado com ele no Passo Fundo. Ele perdeu o Celcinho, ele trouxe o Léo, ótimo lateral, faz uma linha bem. Então, assim, ó. E aí ele perdeu, ele tinha o Júlio Santos, nós tínhamos o Vladimir, que não ficou. Ele trouxe o Pablo, que hoje está no Emoré, que foi campeão. Então, uhum. assim, ó, é uma sequência. Não é o treinador que fez ou deixou de fazer. Tu vai vendo o que é bom, fica. O que tu pode mudar e evoluir, tu vai evoluir, né? Primeiramente, quero te dar parabéns também pelo programa aí, com nosso amigo aí. Acompanhava os teus programas também lá, muito bom.
Futebol em geral, né? É bom, né, de falar, né? Queria que tu Vai, deixasse um recado. Queria que tu também aproveitasse esse gancho aí, deixasse um recado pros torcedores aí, admiradores do teu trabalho aí que estão na live aí, que estão assistindo aí. cara, eu queria agradecer todo mundo que acompanha o mundo, fora de série. Pá, gostava demais de seu Morello, amigo que eu faço no futebol, e vários que estão aqui, de, que tenham esses amigos que acompanham. E torcer, né? Vamos torcer que tudo volte ao normal, né? Que essa pandemia passe, né? A gente precisa que isso passe. Vai passar com certeza. Precisamos muito dessa questão da vida voltar ao normal para nós sobrevivermos também no futebol. E aos amigos que me acompanham, sempre agradeço muito, são muito gentis e sempre acompanham a gente. A gente está aí para falar de futebol e levar. Tá travando um pouquinho, mas É, assim, quem está bem, travando é a minha irmã que fica ligando, não está acompanhando a live, já me ligou Ah, 4 vezes aí. a, a questão assim de antes de nós fazer o encerramento aí, tá? Eu queria dizer para você que essa live nossa aqui vai pro meu canal no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube agora, e vai para uma página no Facebook, que é Ah, Maicon que Benetton show, tudo junto, tá? Queria show de bola. agradecer você. Boa noite aí, brigadão aí pela live. Foi quase 2 horas de live. Tô faceiro, tô feliz da vida. Queria agradecer você pelo espaço aí. Sabe, pode contar comigo aí. Se vimos logo aí no mundo da bola aí, se Deus quiser. Eu que agradeço, foi uma honra muito bacana. É, aproveita essas tuas lives aí, que a gente vai escutar muita coisa, né? Muita coisa boa, né? Uhum. O futebol é isso aí mesmo. É esporte, é saúde. Grande abraço aí, o que precisar, a gente está à disposição. E vamos agora encarar uma pizza agora, né? Porque a fome bateu, né? Grande Matheus, abraço. boa quarta-feira aí, boa semana aí. Valeu, obrigado. Abraço. Aí falamos com o Benhur Pereira, um grande amigo aí, treinador de futebol aí. Tava no Novo Hamburgo aí no Gauchão. Obrigado aí os amigos aí que acompanharam a live aí. Uma boa quarta-feira. E se vemos na próxima live.